Manoel vai continuar falando aqui, Mãe Viviane de Oxum, pelo Bradcast Studio, do seu Fala Manoelcast, o seu podcast do Axé. Então, que bom que vocês estão aqui com a gente, nosso segundo episódio, recebendo um mega convidado, polêmico, uma pessoa muito carismática, e ele tem 48 mil seguidores no Facebook. Ele tem mais de 13, tinha, né? Mais de 13k no Instagram, que foi uma conta hackeada. Eu achei isso uma sacanagem, vamos combinar. Irreverente, acessível, uma pessoa de axé também. Pai Alex Otan. Obrigada, querido. Todo mundo lá, e aí? Alex, obrigada por você estar aqui. Obrigado a você, minha nega. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu quero começar... A gente vai rir muito hoje. Eu tenho certeza disso, porque você é uma pessoa muito carismática mesmo, que traz isso pra gente. E até nas suas publicações, nas suas postagens, você traz essa irreverência, né? O quanto isso é bom ou é ruim na associação da sua imagem enquanto religioso? Olha, até agora me parece que é positiva. Né? Ninguém me espancou ainda na rua, ninguém colocou uma galinha preta lá com um caldo quinó na minha porta, mas assim, eu acho que algumas pessoas que não gostam do que eu falo vai exatamente contra que essas pessoas que fazem o negativo da religião. E eu falo num todo. Né? Quando eu digo assim, olha, gente, vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem pro barracão, não é jogou e já tá lá sendo filho de santo da casa, vocês têm que aprender, vocês têm que conviver. Então, muitos desses zeladores que só querem, né, encher a casa, pegar as pessoas e tudo mais, talvez essas pessoas possam ficar meio assim, de cara virada para mim. Mas aí também... Coma menos. Minha vela continua acesa e é isso. Aí. Né? Mas eu acho que o que eu consegui conquistar bastante pessoas é exatamente por eu falar da religião de um modo que eu sou assim. Eu não fico, tem um personagem, desligou, né? E, parei. Eu, no meu geral, quase 100%, eu estou sempre brincando, seu dia a dia, falando besteira. Assim. Besteira que eu digo assim, né? Eu levo a situação mais leve. Isso, mais leve. Às vezes até leve demais, né? Porque, por exemplo, as minhas entidades eu falo com intimidade. Eu falo, vou chamar o Zezeca hoje, que é seu Zé. O pessoal fala assim, olha, ele vai te dar umas porradas. Eu falei, não, gente, mas é assim que eu... Né? Eu acho... não é desrespeitoso. Então as pessoas, eu acho que elas... até você sabe qual é o caminho que você pode chegar pro teu povo. Então, se fosse uma coisa depreciativa, eles já teriam te chamado a atenção em relação a isso. Acredito eu. E as pessoas, eu acho que elas também gostam de ficar mais leve a situação. Me conta um pouquinho da sua trajetória dentro do candomblé. Foi uma escolha? Como foi o candomblé para você? Olha, há 300 anos atrás, quando eu fui morar no Vidigal com a minha mãe, e aí eu conheci uns amigos e tal, e um dos namorados desse meu amigo, eu acho que era pai de santo. Na época eu não entendia muito bem da situação. E aí fiquei lá, e tinha um negócio de pombagira e parará, e eu achava aquilo engraçado. Mas eu nunca mas eu já tinha conhecimento de algumas outras pessoas que eram do candomblé. Sempre candomblé? No geral era sempre candomblé. E aí eu ficava meio assim, achava aquilo estranho, mas não me dava medo. Eu achava uma coisa exótica, mas ao mesmo tempo me dava um receio, porque as pessoas que eu conhecia naquela época colocavam como se fosse uma coisa, eu tenho poder e posso fazer o que eu quiser. Sim. E eu ficava meio assim. Tem uma história muito engraçada que tinha um menino, e que volta e meia ele recebia a pombagira dele. E aí a pombagira dele sempre falava assim, você tem que ficar com meu menino, eu não sei o quê. Eu falei, gente, na minha cabeça, sem entender muito, eu falo, vem essa entidade aí do além, sei lá de onde, e dizendo que eu tenho que ficar com ele, porque eu sabia que o cara queria ficar comigo, mas só que, né, falar assim, o viado era o cão chupando manga, ele não tinha condição de ficar nenhum. Se fosse alguma coisa mais agradávelzinha, a gente... Mas não era o caso. E aí um dia aconteceu da tal da pombagira virar, isso a gente em Copacabana. E ela, vou mandando, não sei aonde, quando passou na frente do McDonald's, juro por Deus, isso aconteceu, tá?
A pombagira parou na frente do McDonald's e falou assim, eu estou com fome. Ué? Eu quero um Chicken McNuggets. Quando ele falou isso, ela, né, ele falou isso, eu olhei e falei, não, gente, porque eu já estava vendo aquelas palhaçadas, já achava que era uma coisa maluca. Quando ela falou que queria Chicken McNuggets, eu falei, pô, imagina falando em inglês. Eu falei, para, viado de palhaçada, e aí, tô a corrente, eu não tinha mais pombagira, não tinha mais nada. E aí, como eu estava nesse conhecimento, né, esse cara que era pai de santo, que era do Oxóssi, eu acho, o Luiz. Aí tinha né, construiu umas coisinhas lá dentro da casa dele, né? Um mini roncó, tinha a casa de Exu. E aí, um belo dia, eu recebi uma pombagira. Não sabia quem era e Que tal. não pediu nada de McDonald's e Não McDonald's. pediu nada. Muito pelo contrário. Eu comecei a ficar muito apavorado, porque essa entidade, que na época, depois de um certo tempo, ela deu um nome, falou que era Maria Padilha do Inferno. E aí ela tinha umas giras de tarará, tarará, e na época eu via tudo, né? Eu estava ali presente. Então, na minha cabeça era uma maluquice, porque eu falei, gente, então deve ser eu que estou inventando isso, inventei esse nome e estou fazendo essas pataquadas toda aqui. Só que aí teve um dia que a pombagira desse rapaz, né, que era pai de santo, era Dona Figueira. Ela do nada apareceu, do nada não, que volta e meia ela aparecia, quando ela aparecia todo mundo saia correndo, porque ela vinha só para apontar os erros e dar o escândalo das pessoas. Nunca mais eu vi essa pombagira. E ela era extremamente séria. Eu achava que Tranca-Rua era sério, mas essa Dona Figueira... E aí um dia ela falou assim, eu vou fazer prova com os Exus. Eu já estava manifestado, incorporado, né? Na minha cabeça eu não estava, que eu estava só num desenho animado. E aí ela veio com... acho que era um algodão, alguma coisa de barro, e estava com dendê quente. Que ela mandou ferver o dendê e jogou umas moedas ali dentro. Eu lembro como se fosse hoje. Ela falou assim, cada pombagira, cada Exu tem que pegar uma moeda dessa e me entregar. E aí, virou para virou, né? O povo de pombagira, não quero ser a primeira, né? Não posso. E aí eu lembro que eu, né? Com a pombagira, peguei e meti a mão dentro do... Você viu você fazendo Eu isso? vi tudo, só não sentia nada daquilo. Só que na minha cabeça eu pensava assim, gente, minha mão vai lascar dentro desse dendê fervendo. E aí eu ouvi a minha voz falando assim, quantas moedas é para pegar mesmo? E fazendo assim. Aí a Dona Figueira falava assim, é só uma. Aí ela começou, ela, né, ou eu na época, né, tirando uma moeda de cada uma e colocando a mão da dona moeda, que eu estava tirando, na mão das pombagiras. Lembro como se fosse hoje. Meu... Na hora que ela entregou para uma menina que estava lá, a pombagira da menina fez assim, ui! Só, tipo, ai, queimei. Mas como na minha cabeça era tudo uma loucura, que eu não sabia o que estava acontecendo, eu só pensava assim, gente, quando esse circo dos horrores acabar, eu vou estar sem mão. Sim. E aí entregou lá, fez, tirou, jogou lá, trouxe a moeda para tudo quanto é lado, não sei o quê. E aí teve uma parte que eu não lembro. Tipo assim, deu um apagão. Eu lembro que quando eu acordei, a primeira coisa eu falei, minha mão tá toda ferrada. E eu olhei, minha mão não tinha nada. E aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa de sobrenatural. Isso aí. Mas aí eu conversando com ele, eu falei, olha, eu vi tudo, eu ouvi tudo, eu só não entendi o que estava acontecendo, eu não tinha controle do meu corpo. Ele falou assim, mas Alex, é assim. Depois, com o tempo, isso melhora ou piora, vai depender do seu grau de entendimento. E aí, continuei frequentando tal, aí eu acho que na época, não me lembro direito, acho que a gente tomou um obi, alguma coisa assim, ficamos lá uns 2 dias lá num quartinho, né, que não era nem um ronco, era um negocinho, uma maluquice. Eu falo maluquice porque, tipo assim, hoje eu entendo que aquilo ali era meio que uma maluquice, porque não tinha nada, né? Não tinha um ariaxé, não tinha nada. Não tinha um fundamento. Não tinha nada. Era só um quarto de Exu, uma casa de Exu, um quartinho que colocou lá umas coisas. Não tinha um ariaxé, não tinha uma comida, não tinha nada. E aí foi uma das primeiras vezes que eu tive uma experiência assim, sobrenatural com isso. Aí depois passou-se anos, eu não fiz mais nada, né, não queria saber mais daquela história. E aí, quando eu conheci o Jorge, ele namorava com outro menino e que ele tinha, foi onde que eu aprendi o meu jogo. E ele tinha lá já as entidades dele, tinha seu Toniquinho, que eu acho que era um baiano, e eu só conheci só seu Toniquinho. Seu Toniquinho virou e falou assim, você vai voltar a trabalhar.
com as suas entidades. Eu falei, que entidade, gente? Na época eu estava na meditação, Siddha Yoga, tudo para mim era Om Namah Shivaya, tudo isso, que vai acontecer nada. Tinha um monte que trabalhava com cristais. Eu falei que não vai receber mais nada, não. E aí eu lembro que também que um dia, eu não sei o que estava tendo, teve um arranca-rabo lá dentro de casa, e o seu Toniquinho veio, e eu comecei a passar mal, e aí, Om Namah Shivaya, porque eu estava na época do Om Namah Shivaya. E aí eu acho que foi o Herê que pegou minha cabeça. Do nada veio o Herê. E aí perguntaram para ele qual era o nome dele. Aí ele falou que era Dinho. Aí virou Dinho, ficou sendo Dinho, tarará, tarará. Tá. Passou-se um tempo, tinha só o Dinho, que só veio uma vez, né, e foi embora. E aí... Essa pombagira não mais? Não mais, ela tipo... eu fiquei lá no Só Vidigal. foi ali para textualizar, para comprovar a sua mediunidade. Há uns anos atrás, aconteceu uma situação, antes da Mulambo vir pegar minha cabeça, que veio uma outra pombagira e ela falou que era a mesma, Maria Padilha do Inferno. Só que ela também veio, mandou todo mundo para casa do Cacha-Prego, né, para não xingar, para não ficar feio, para não colocar as pessoas sem graça. Mas ela mandou, como é que conhece pombagira meio desbocada, sabe que ela mandou para tomar no pescoço em francês, tá? Para quem sabe francês, procure saber, pescoço em francês. A pombagira mandou pro pescoço francês. E aí volta. Aí teve um outro negócio lá dentro de casa e foi na primeira vez que o seu Zé pegou minha cabeça. E ele veio e disse, seu Zé das Estradas. Aí o Nilson, que tinha uma sensibilidade forte, meio que, o que aconteceu e tal. E aí seu Zé começou a ser presente na minha vida e ele falou, olha, o meu trabalho é vir abrir caminhos. Eu não sabia que caminhos eram esses. E aí foi desenvolvendo, que ele, na época, ele não podia ficar com luz acesa, ele não gostava, era só uma vela, tomava cachaça, aquela porcaria daquele drink hidreia, enfim. Aí a gente acabou dissolvendo, né, terminou o relacionamento, que era uma coisa do trisal, e quando nós fomos para Itaguaí, eu já tinha meu joguinho, né, que o Nilson tinha me ensinado, que ele fez curso junto com a Mônica Bonfilho, que ela ministrava esses cursos, e ele era um tipo assistente dela. A gente vai falar sobre Búzios mais pra frente. Aí... Que existe uma polêmica sobre o jogo de Búzios, mas continua. Porque... vamos chegar lá. Vamos chegar lá. E aí, quando eu estava lá no Itaguaí, já coloquei uma plaquinha, né? Joga-se Búzios. Aí minha zeladora, que na época não era zeladora, bateu no meu portão. Você joga Búzios? Eu falei, jogo. Mas você é de Candomblé? Eu falei, não sou de nada. Não tem nada. Ela, mas como é que você joga? Aí eu tive que explicar tudo que eu sempre expliquei, já até cansei, eu acho que eu vou fazer um livro sobre isso. Enfim, conheci... As pessoas como você tem que fazer um livro mesmo. Mas eu, por exemplo, eu não posso falar sobre o meu jogo como se o jogo fosse meu. Não, você vai contar a sua história. E aí... Você tem história para contar. E que vale a pena deixar registrar. Vale a pena deixar registrado. E aí... ela me levou um dia na casa dela, ela falou assim, vamos ver se você é bom de jogo mesmo, só que ela não quis jogar com o meu jogo. Ela me levou na casa de Exu dela e pegou os búzios de lá que tinha dentro da casa de Exu. Eu falei, mas Jacira, eu não jogo com isso daqui, porque era um monte de búzios. Ela, não, joga do jeito que você sabe jogar. E eu comecei a jogar e tal, e minha cabeça explodindo, dor de cabeça. E aí começou a aparecer algumas coisas para mim, de interpretação da minha moda. E olha, tá acontecendo isso. Ela, por que você tá vendo? Eu falei, tá. Não vou desenvolver o cora, porque na época eu já falei muito, e assim, hoje não valeria muito a pena, porque era em relação a algumas particularidades sexuais dela. Sim. E aí, ela no meio do caminho, ela viu que, tipo assim, tava desenvolvendo demais, e ela não tá bom. Eu falei, não, agora que já começou, agora começou, espera. Vamos até o final. Vamos até o final. Aí jogamos, eu joguei, tarará. E aí ela falou assim, realmente, você tem uma mediunidade para isso. E aí acabou porque, né, eu interpretei isso como uma afronta e acabamos que um afrontando o outro e a gente foi criando um laço que eu, por exemplo, hoje tenho um amor muito grande pela essa minha primeira. Porque primeira não, porque a gente só é feito uma vez, né? Ela é minha navalha, eu sou navalha de Azawane. Ela é de Azawane com Yansan. Foi ela que me iniciou, né? Eu agradeço. Então, ela é que era uma pessoa já dentro do candomblé. Sim. Ela tinha, quando a gente conversava, ela falava que já tinha mais de 21 anos de santo. Entendi. O grande problema, que hoje eu não tenho problema nenhum de falar isso,
É que aconteceu de a gente começar a ir lá e ela não tinha barracão. Ela tocava uma umbanda, né, pequenininha, Exu, Pombagira, parará, parará. E eu frequentando ali. Aí um belo dia, não me lembro o que foi, não sei o que estava acontecendo lá, e eu bolei, né, era alguma coisa, não me lembro o que que era. E eu bolei, então você bolou, vai recolher, parará, parará, parará. Você já sendo filho dela, filho, né? Filho não, Estando ali, estando eu ali. frequentava porque tinha, sei lá, festa de Herê, eu tava lá. Aí Sim, festa de Exu, eu sim, tava lá. Não sim. chegava a ser filho. Eu passei a ser filho no momento que eu bolei, ela construiu o barracão, vamos falar assim, em volta de mim, porque eu não tinha ariaxé, não tinha comieira, então veio alguns conhecidos de santo dela, alguns irmãos de santo, para plantar o que tinha que plantar, fazer tudo, e eu guardado lá no meu roncó. Então eu sou o rombono da casa. Sim. Então minha vida iniciou ali. Só que aí houveram alguns percalços, principalmente de eu saber que ela não poderia ter feito determinadas situações, porque ela tinha 20 e poucos anos de santo realmente, mas ela não tinha obrigação dada. Então eu de quelê no pescoço e ela quase que morrendo do meu lado. A minha única preocupação, se ela morrer, o que é que eu vou fazer? Quem que vai tirar esse troço do meu pescoço? E Outros pormenores. outros pontozinhos que, como eu já superei, Então, não não coisa. convém. E aí eu também não estava muito preparado para estar nessa história e fiquei afastado durante muito tempo. E continuou com o seu jogo. Não, meu jogo na época, é engraçado, nunca vingou. Eu não sei por quê. As pessoas vinham, né? Não dizer que eu nunca joguei, né? Antes de realmente ter essa proporção, tinha uma meia dúzia de gato pingado que não era como eu tenho hoje. Não estou dizendo também que eu tenho milhões de pessoas, mas era muito. Tipo, joguei hoje, da outro jogo, quando aparecia alguém, era, sei lá, daqui a 6 meses. Então não era uma coisa que eu Não era podia uma dizer. coisa frequente. Não. Entendi. Mas aí eu já tinha feito umas maluquices. Maluquice que eu digo assim, né? Eu gostava muito de caveira. Então eu peguei lá, comprei uma imagem do seu Tata Caveira. Aí como é que faz aqui? Não teve matança, não teve nada. Mas eu fui lá, batizei, né, e tal. E cuidava daquele Exu Caveira. Cuidava ali do seu Zé e tudo mais. Já afastado do barracão. E fiquei nessa peregrinação de tipo, eu não tinha casa, não tinha nada e também não me incomodava, porque eu também não estava preparado, eu acho, para ter essa maturidade que eu tenho hoje. Aí, de tanto conversar com um certo amigo, ele falou assim: vamos lá pegar teu santo. Aí eu falei: Na casa dela. na casa dela. Aí chegamos lá, ela, uma mulher, né, de Obaloaê com Inhaçã, ela falou: não vou entregar santo nenhum, não sei o quê. Aí eu fiquei mal, né, porque era uma pessoa que eu gostava, mas algumas coisas me fizeram mal para eu me afastar dela. E é sempre assim? Como? Se decepcionar com a casa que está ou com a pessoa que se iniciou. A gente até vai falar sobre isso um pouquinho mais, mas pegando esse gancho. É sempre assim? É corriqueiro isso? Olha, eu acho, por isso que eu alerto as pessoas, porque eu acho que acontece com muita frequência, porque exatamente as pessoas elas não fazem um test drive. Né? No meu caso, eu não tinha muito porque eu não tinha referência de nada. E eu fui ali, mas o meu problema com ela não foi pela questão só espiritual. Sim. Né? Tanto que na época eu chamei a minha irmã, carnal, para ela, que ela era muito antiga de santo, ela tinha sido angoleira durante, sei lá, 30 e cacetadas de anos. Depois que a mãe de santo dela faleceu, ela foi para o Quito. Então ela era velha de santo. Eu falei: Tiane, vem para cá, porque sei lá, se eles vieram com alguma coisa que você sabe que não existe, né, você me tira dali. E acabou que não aconteceu, e depois quando eu saí, eu fiquei sabendo de coisas o que poderiam, o que não poderia, e hoje eu vejo que tem um monte de coisas que realmente não deveriam ter acontecido. E erros meus também, que eu também não vou tirar, né, só tacar pedra um dos outros, e eu não tenho vergonha alguma de dizer isso, que eu acho que até Mas se você não tinha experiência, como é que você ia pontuar? Se aquilo estaria certo ou errado? Não, mas algumas coisas eram tipo alertadas. Por exemplo, quando você está de preceito. Eu quebrei meu preceito. Não há aquele assim de, matei alguém. Mas tinha uns pontinhos pequenos que eu quebrei. Por exemplo, depois que o quelê caiu, porque lá era assim, caiu o quelê, já solta o ilá, né? Acabou os 3 meses, tirou, o orixá já solta o ilá. Mas aí veio alguns dos questionamentos que eu sempre tive. Eu sempre fui muito... Não era curioso, eu sempre fui muito questionador.
E é o que eu digo para as pessoas: se você está numa casa de santo, você tem que questionar, você tem que perguntar. Não é dizer, você tem que beber água nessa caneca. Por quê? Não, porque é assim. Não, tem que ter uma explicação. Para mim, tudo tem que ter uma explicação. Eu sou uma pessoa espiritualista, mas muito racional. Não é. Hoje eu me vejo, né, conversando com um pedaço de barro. Mas eu vejo o barro de uma outra forma. Mas eu racionalizo que é o amadurecimento de todo mundo. Olha aqui, meu herê. O herê não tá aqui. Aí eu fico olhando pro carro, mas eu falei que assim, viado, você tá maluco, né? Tá conversando com um carrinho. Mas hoje eu tenho uma outra visão. Mas naquela época eu questionava muitas coisas. E eu falava, gente, mas isso não tá certo. Que nem situações que aconteceram uma vez, eu tava ainda no meu preceito e tudo mais, aí bateram lá no portão. Aí eu fui abrir a porta. Aí a tia de santo, né? Que era a irmã de santo dela. Ué, você tá virado? Aí eu... Lá, se eu lembrar que eu tava com aquele... Não, imbecil, tô virado sim. Eu vim abrir a porta pra você, tá maluca? Porque a sua mãe de santo tá virada. Eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Tô aqui dentro da minha casa. Então, se a mãe de santo virar, se eu estiver trabalhando num lugar, eu vou virar de santo? Não. Aí vamos pra lá, não sei o quê. E eu fui sempre muito de tipo, gente, não é assim. Ok, existe essa liturgia dentro do candomblé, porque se o zelador vira, todos os filhos viram também. Mas eu falei, gente, mas eu não tenho como virar com o orixá. O orixá que vira em mim. Eu não é fechar meu olho e acabou. Eu nunca tive essa coisa, porque eu já tinha essa experiência lá da primeira pombagira. Eu não vou fazer uma coisa porque dizem que é assim. E a tua história é interessante porque você fala muito de entidades de Umbanda. E aí o teu caminho foi para o candomblé. Pois é. Porque, né, a tua primeira sensação foi a pombagira, essa prova de santo que foi feita. Depois veio o seu Zé, depois veio o herê. E são entidades, né, consideradas de Umbanda. Na época do herê, teve um trelelê porque já tinha o herê. Eu não sabia de onde que tinha vindo, né? E aí falaram, você também é de Obaloaê. E na época, minha zeladora falou, olha, você é de Obaloaê, Oxalá e Nanã. Mas só que alguém já tinha jogado para mim e tinha Iemanjá. Eu falei, gente, agora já afogaram Iemanjá na história. Né? É o que eu falo, eu não questionei na época nada disso, porque era aquilo, tanto que dentro do meu roncó viraram e falaram assim, olha, você é de Jagum. O que é Jagum? Jagum é uma qualidade. É uma qualidade. De Omulu. De Omulu. Só que em alguma agora, né, pela liturgia, dos estudos, que graças a Deus existem pessoas estudiosas, realmente não é só do Google. Em alguns locais, por exemplo, em Efon, Jagum, ele é realmente cultuado como orixá à parte. Entendi. Então, ele é cultuado orixá à parte. Qual é a sua nação? Eu sou de Queto. Sim. Né? E aí coloca Jagum sendo uma qualidade de Omulu, né? Nem de Obaloaê, de Omulu. E hoje, quando veste meu orixá, ele está sendo vestido adequadamente, vamos falar assim. Porque na época, quando eu fui iniciado, colocaram uma roupa de Omulu, aquela coisa mais escurazinha, né? Mais pro roxinho, né? Mais não sei o quê. E hoje eu sei que meu orixá é um orixá funfum. Sim. Assim como todo... A qualidade dele é... Se eu tivesse que trazer isso para o universo da Umbanda, ele seria um Omulu na linha de Oxalá, vamos dizer assim. Mas ele da linha de Oxalá. Então, porque, por exemplo... Só para eu poder entender. Porque o que acontece? Oxalá, todos os orixás vão ter alguma qualidade que se ligam a ele. Por exemplo, o do meu zelador, que é onde eu tomei meus 7 anos. O Gustavo, ele é de Bagã. Bagã é um orixá funfum. Ele vem, vamos falar assim, na linha de Oxalá. Então, a Yansan também é vestida de branco. Sim. Assim como, por exemplo, Xangô, Airá, ele vem vestido de branco. Porque todos os orixás eles vão ter, em algum momento, um caminho com Oxalá. Então, eles vão ser Mas branco. Ele tem esse caminho com Oxalá porque o Oxalá é o dono da casa, entre aspas, porque é o orixá do sacerdote, ou isso é um caminho natural em qualquer casa? É um caminho dentro do candomblé que ele teria. Sim. Né? Que aí fala que ele é o guerreiro, um dos guerreiros de Oxalá. Entendi. Tá? E até que o nome Jagum quer dizer guerreiro. Tá, entendi. Né? Enfim, o candomblé tem esses nomes que, se você para traduzir, não teria lógica nenhuma. Porque, por exemplo, você é Viviane, eu sou Alex. O orixá não tem isso, né? Por exemplo, quando você fala assim, Obaxirê, né?
E aí tem Obá, do sem olho, mas o Obá também que significa rei. Então, Obaluayê também é o rei, senhor da terra. Então, essas palavras, ela meio que... A Umbanda, ela simplifica um pouco essa questão, porque a gente não trata a qualidade dentro da Umbanda, a gente trata o orixá. Então, se a pessoa chega lá e abre o jogo e é Oxum, vai ser tratada como Oxum. Como Não Oxum, importa isso. a qualidade que ela tem, ela vai ser tratada como Oxum. Semana retrasada, eu estava na casa da minha irmã e ela fez uma pequena reza para o Baluayê. E aí eu perguntando, porque eu sempre perguntei isso para ela, ela me viu, eu fiz um outro fio de conta que eu acho lindo, de Iemanjá, porque o fio que foi feito na minha obrigação de 7 era uma coisa mais pro verdinho por causa de algum tempo. E aí eu falei, qual é a qualidade da sua Iemanjá? Eu sou feita de Iemanjá. Porque ela é mais, né? Eu sou feita de Iemanjá, ela não é de qualidade. Falei, tá, gente, eu também fui feito de Omulu, com a qualidade. Eu não fui feito de Jagum, eu fui feito de Omulu, caminho Jagum. E é onde que as pessoas elas brigam, né? Porque agora todo mundo é de qualidade. Não, nem é todo mundo de qualidade. A diferença é que você, hoje em dia, pode dar um tratamento específico para aquele orixá pelo caminho que ele vai. Sim. Né? Que, por exemplo, todo Baluayê... gente, eu vou desligar aqui, porque isso aqui parece Fica um peido, mas Eu não aguento você, não. vou tirar, gente, porque... Esse é Alex Otan, gente. Porque Alex. o negócio do meu quando parece um peido, mas não é um peido, é um squeak. Esse dia eu tava trocando a tela do meu computador, do celular, e a menina mexendo no negócio... Ela, gente, eu não tô peidando. Eu falei, não, eu sei que é meu celular. E aí você pode tratar um pouco mais diferente, né? As cantigas, a maioria das cantigas que você vai cantar vai ser a mesma? Vai ser a mesma de Obaluayê, ele vai aceitar Yatotô, parará, parará. Mas, por exemplo, ele não necessitaria, apesar de que se coloca, né, ainda continua tendo essa respeitabilidade, ele não precisaria colocar o AZ. Entendi. Né? Porque como ele tá fora, ele poderia ele tem que ser vestido de branco. Tá? A roupa dele tem que ser branca. Então, aí existe esse facilitador, né? Você sabendo a qualidade, você consegue agradar, Sim. fazer um culto. Me corrija diferenciado. Me corrija se eu estiver errado. Um culto mais apropriado para esse vulto, para esse... Por exemplo, vamos dar um exemplo. Não é o caso, mas só para dar um exemplo. Se fosse pegar um cabrito para o Baluayê, ou para o Omulu, vamos falar assim, sem qualidade, ele poderia ser um cabrito um pouco mais manchadinho, ou mais... Não é escuro preto, não, mas mais marronzinho. Por conta da qualidade Jagum, ele tem... Não é que tem que ser prioridade, mas ele tem que ser bem mais claro. Sim. Exatamente para essa qualidade que caminha ou come, como o pessoal falava antigamente, junto com Oxalá. Entendi. E hoje, por exemplo, eu entendo que eu também não posso tacar dendê nele absurdamente como um Omulu, vamos falar assim, conhecido, porque como ele tem esse caminho junto com Oxalá, então ele tem que diminuir para a reverência ao Oxalá. Sim. E a palha entra. Quando eu tomei meus 7 anos, para não perder a liturgia, né, que existe no Brasil, eu só não vim com um saiotezinho de palha, mas a cabeça, um irmão de santo fez uma cabeça, e aí tinha palha na frente que vinha até aqui. Até aqui. Que mais curtinha. Mais curtinha, Sim. não precisava... Porque na Umbanda, você vai coberto mais, toda até embaixo. Então, ficou um pouquinho mais curtinha para não tirar. Até porque visualiza mais também a roupa branca, trazendo a identificação da qualidade. E traz aquela coisa de tipo não perder também. Minha mãe de santo, ela falava, no dia que ela fez não foi um Lubagé, mas ela ia fazer um agrado para o Baluayê. Ela, meu filho, então eu vou vestir você com azê. Eu entrei no rocó e falei, mãe de santo, esse azê aqui é da minha época de feitura, gente. Isso daqui tá podre. Eu não vou colocar um troço desse na minha cabeça. Na hora que eu peguei, saiu tanta barata. Eu falei, louca que eu não vou fazer isso mesmo. Não, mas o Baluayê sem palha não existe. Eu falei, mãe de santo, tem essa cabeça aqui que tem uma palhazinha. Se o problema é esse. Mesmo assim, eu usei, mas ela não ficou... Eu usei não, né? Ele usou, mas ela não ficou conformada. Porque na cabeça dela antiga, você tem que vestir tudo de palha. Então, essa é um pouco da diferença que você pode falar que o orixá, por questão de qualidade, ele vai poder ter um diferencial. Você, por exemplo, não vai vestir uma Iemanjá se for algum té, por exemplo, que... toda de prata, você vai colocar ali um verdinho, um verde água, alguma coisa, e um azulzinho e tal, né? Para não ficar essa coisa só
de um jeito. Mas isso, quem determina é o jogo, através do Pai de Santo, ou Sim. você automaticamente já tem uma ciência sobre isso? Porque Não. a gente sabe que tem muita gente que é curiosa e que pesquisa tudo no Pai Google, né? Joga lá. Iemanjá. Ok. Mas aí é que tá. Então isso tem que ser Não, isso é confirmado, viu, obrigatório. meus queridos? Pai de Santo no jogo direitinho, tá? Fazer as coisas bonitinho, porque lidar com o sagrado é uma coisa muito séria. E se você quer caminhos para sua vida, você tem que levar a sério essa questão da espiritualidade na sua vida. A gente está conversando aqui desconstruidamente, com uma irreverência, mas ele sabe o quanto o caminho dele é sério e a gente aqui sabe. Então a gente precisa ter também esse cuidado com o sagrado que a gente cultua. Não é isso? Exato, porque tem o seguinte, não adianta eu procurar fórmulas na internet, e vamos ser bem claros, tá, gente? A internet ela é uma arma muito poderosa, tanto né, como se procura e quem que procura. Se você é uma pessoa realmente que quer fazer uma procura, uma pesquisa, não é a mais aprofundada, até porque aprofundada você não vai encontrar mesmo, que eu sempre falo para todo mundo. O que nós temos que entender é que cada casa tem a sua liturgia. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, eu sou do Axé Oxumaré. Sou do Axé Oxumaré, só que a minha casa ela vai ter uma doutrina que não vai ser exatamente igual do Axé Oxumaré, porque não existe. Quem disser isso está meio que fazendo a maluca. E isso é uma coisa comum hoje? Ou isso é desde sempre? Porque a gente na Umbanda, a gente diz que a Umbanda é uma grande colcha de retalhos, onde cada sacerdote vai cultuar na sua casa, vai fazer do seu jeito, Sim. né? E a gente percebeu, ao longo dos anos, que não existe uma regra fixa para tudo. Para tudo. Assim vale também para os candomblecistas? Sim, porque exatamente. Mesmo você sendo de Queto, a tua casa de Queto não vai tocar igual a outra casa de Queto? Vai ter diferença? Mesmo sendo da mesma família? Assim, a lógica seria que deveria ser igual para todo mundo. Sim. Só que dentro das famílias. Dentro das famílias, né? Hoje eu posso dizer que eu estou na família do Axé Oxumaré. O que acontece no Axé Oxumaré de Pai PC, vamos dizer uma linhagem onde que eu estou mais ou menos. Eu, quando tomei uma obrigação de 7 anos com o Gustavo, gente, desculpa que eu tomei Coca-Cola horrores, tá? A mãe de santo dele era a Zélia da Oxum. Era muito conhecida e tal, parará, aí tinha um nome que agora eu não lembro, que eu nunca lembro o nome das coisas, tá? Mas enfim, e ela veio para eu tomar minha obrigação de 7 anos. Veio ela e toda a família ali dela, para poder fazer o que tinha que fazer. Quando Zélia morreu, ficou de luto, a casa, parará, e um dos filhos mais velhos dela... Tem isso, né? Casa de candomblé, quando morre alguém, fica um ano de luto. Fica de luto. E algumas pessoas respeitam, outras não, mas enfim. E aí... quem ficou no lugar dela, porque a casa, não lembro, não sei dizer direito, né? Se ela ia ser desmembrada ou não, enfim. O atual pai de santo lá, que é o Walter de Airá, tomou posse. Sim. Esperou passar o período de luto, parará, e tomou posse da casa. E ele, então, passou a ser meu avô de santo. Pai de santo do meu pai de santo. Sim. Só que para ele tomar essa posse, ele foi tomar obrigação com Alexandre de Chauém. E Alexandre de Chauém, por parte dele, já tinha tomado a obrigação com o Pai PC. Ou seja, ele era filho de Pai PC. Ele era filho de Pai PC e passou a ser pai de santo do meu avô de santo. Automaticamente, a gente ficou mais ligado ainda à doutrina da Axé Oxumaré. Só que, por exemplo, hoje, se alguém foi se iniciar na casa de Gustavo, do meu zelador, a pessoa não vai montar mais o Ibaori. Porque o Axé Oxumaré estabeleceu que não precisa mais montar o Ibaori. Então já mudou. Já mudou. A administração de uma pessoa para outra mudou. Já mudou. Mas e como caiu isso em vocês? Olha, para mim, eu já tinha mesmo. Então, eu tenho o que eu tenho, é meu, ninguém tira. Ninguém tira. Mas os próximos iniciados vão saber que não vão montar o Ibaori. Só que também isso não é só do Axé Oxumaré. Tem outro, se eu não me engano, o Engenho Velho também não se monta mais Ibaori. E quem tem, segundo um amigo que eu conversei, quando você vai tomar obrigação, como não tem, você pega. Não é que você desmonta o Ibaori, você transfere esse Ibaori para dentro do Ibá de Iemanjá. Sim, do Ibá que você está se iniciando.
Não, É. pro Ibaque você vai tomar o seu... Não, quem tá iniciando não tem mais Ibauri. Sim. E quem tem... Quem tem, quando for tomar uma obrigação, por exemplo, eu vou tomar a obrigação agora de 14. Ah, Eles vão pegar o meu Ibauri e vão transferir para dentro Ali. do Ibá de Iemanjá. e aí você também não vai ter mais Ibauri. Não vou ter mais Ibauri, porque o meu Ibauri vai estar morando ali junto com o Iemanjá. Vai virar um condomínio das águas e das cabeças. Mas isso faz diferença? Precisa ter um Ibauri separado? Eu tô com uma coceirinha aqui. Olha, eu vou te falar o seguinte: como eu sempre tive Ibauri, seria, vamos, sei lá, um pensamento esdrúxulo. Meu Ibá de Omulu, vamos dar um exemplo, louco, tá? Não existe, mas vamos dizer. Agora eu não preciso mais ter Ibá de Omulu. Pega ali uma terra qualquer e coloca ali dentro e acabou. Não precisa. Então isso pra você tem importância. Sim, porque é o que eu te falo, gente. Eu não sou uma pessoa tradicionalista, mas Algumas fui coisas... ensinado assim, é onde que te diz. Por exemplo, se meu pai de santo hoje resolver falar assim, não, eu vou iniciar o fulano e vou colocar um Ibauri, ele não está cuspindo na cara de pai PC, nem do pai Walter, nem de Alexandre Chauém. Ele simplesmente vai fazer aquilo que a mãe de santo dele fazia. Sim. Né? Então existe, por isso que eu falo, não pode falar que é uma Existe regra uma geral, tradição porque é uma tradição. Por exemplo, a mãe que uns Zélia, podem seguir. a mãe outros Zélia não. era do Axé Oxumaré, porém ela fazia algumas outras coisas, não é que era por conta dela, mas por uma Ó. tradição que ela já vinha trazendo, porque todo mundo sempre vai ter alguma coisinha a mais. É. O que você não pode fugir é do contexto geral. Exemplos absurdos, mas, por exemplo, todo mundo sabe que o Oxalá não recebe dendê. Aí não vai eu hoje resolver, fiquei louca agora, vou colocar 2 litros de dendê no meu Oxalá porque eu acho que pode. Ou vestir Oxalá de bolinha azul. Mas ele é de Oxarian, vou colocar um azulzinho porque... Não vai. Tem gente que faz, sabe por quê? Porque tem um monte de gente maluca e acha porque pode fazer um monte de coisa. Esses dias eu estava conversando com um grande querido, o Luciano, e ele falando, né? E a gente falando a respeito de quartinha, de tal, por que a quartinha é um assim, outra é assado, qual o significado disso? E eu já tinha feito um questionamento. Eu falei, mas gente, o importante não é o que está dentro, não é a água, que é ali que você representa o líquido, né? Porque os 4 elementos, o fogo, a água, a terra, não seria água? Não, porque a quartinha com 2 alças, ela representa o útero, então por isso que todas as Iabás têm, porque é o útero, e o que não tem a quartinha um pouco mais pescoçudinha, porque representaria o falo masculino, parará. Tá, mas aí quebrou minha quartinha, eu não tenho dinheiro para comprar outra, eu não poderia colocar, sei lá, um copo d'água, como muita gente na Umbanda faz. Né? Você acende uma vela e coloca um copo d'água. O importante não é o líquido? Não, mas aí a tradição, alguém criou isso. Né? Como os escravizados pegaram e colocaram lá. Tinha uma sopeira maravilhosa, porque a Sinhazinha jogou fora e ela foi lá e montou o Oxalá, montou o Oxum, montou o Iemanjá. Todos os outros orixás são montados no barro. Aí você fala, por que exclusividade é essa? Porque era o que tinha na época. Era o que tinha. Então, tradicionalmente, essas histórias, através da oralidade, vão se construindo. Mas e se não tem a louça? Pois é, e aí? Exatamente. A nanã, que é feita no barro. Eu já vi. Não vou fazer propaganda, posso fazer propaganda? Pode. Eu faço... Não, porque você vai parecer que tá... Não, mas não é esculhambando. Eu faço propaganda para Baraqueçã, lá de Itaguaí. E lá tem um Ibá de louça para naná. Mas aí isso é um absurdo. Gente, não sei se é absurdo, mas alguém fabricante fez. E vai usar quem quer. Pode ser, vamos dizer, né? Eu não sei. Que tem uma qualidade de nanã que pegue ali. Mas, por exemplo, se eu pudesse pegar a minha Iemanjá, tacar dentro do barro, eu ficaria felicíssimo, porque hoje em dia tem uns marajoaras lindíssimos. E por que não poderia? Será que ia dar uma quizila, uma confusão? Alô, Baraquezan, se quiser, fazer parceria aqui com a gente, estamos abertos aí, viu? Vamos conversar, que amanhã eu estarei lá na Baraquezan. Então leve meu recadinho para Baraquezan. Rogério, hein? Porque, por exemplo, esse meu irmão, né, que eu falo que é meu irmão, porque ele é de Iemanjá, da mesma qualidade que a minha. Eu chamo de irmão porque a gente pegou um agarro junto, o Luciano. Ele mostrou, né, uma vez, ele tem uma quartinha lindíssima de vidro e a alça dela é de prata. Que é coisa de antiquário.
Aí ele falou assim, Alex, você pode dar para o seu orixá, montar um ibá para o seu orixá do seu coração. É. Né? Porque, por exemplo, o ibá da minha Iemanjá, eu estava com... na hora da minha obrigação, eu pedi na minha página, e graças a Deus, e o Mulu e Exu que me deu esse caminho, todo mundo me ajudou. Lógico, eu tirei uma graninha do meu bolso, mas assim, a minha lista foi me dada hoje, em 2 semanas eu já estava com a minha lista toda comprada. Eu me lembro a época que você estava correndo gira para isso. E é diferente, tá, gente? Ainda vou até dar uma dica para vocês. Porque tem muita gente que precisa tomar obrigação, e eu vou falar de uma coisa que eu passei de pessoas conhecidas minhas que são da religião, que falaram que eu fiz errado, que eu não deveria meter minha cara para pedir. Eu aproveitei da minha página porque eu tinha uma visibilidade, e foi por causa dos meus seguidores que incentivaram, porque falavam, você é pai de santo? Eu falei, gente, não sou pai de santo. Enquanto eu não pagar meus 7 anos, por mais que eu tenha 20 e poucos anos de santo, de feito, eu não posso ser considerado pai de santo, nem nada, nem ebome. Então eu tinha esse compromisso. Esse compromisso de falar, não sou isso. Vocês estão falando, mas eu não sou isso. Então, para eu ser isso que vocês querem, então me ajudem. Eu tive muita ajuda. E aí, o ibá de Iemanjá, por exemplo, essa cuscuzeira que eu comprei, eu estava no Mercadão de Madureira, já estava cansado, andava, e tudo era muito caro, e não tinha nenhum... Porque eu sou muito assim, Manu. Eu adorei essa caneca. É essa caneca que eu quero. Ah, quanto é? Não importa, milhões. 10 milhões. É. Eu quero essa. Eu quero essa. Vou eu me também sou meio prostituir durante uma semana, mas eu vou... A gente vai correr atrás daquilo ali. Apesar de que com o corpo eu tô, se eu tivesse que me prostituir, eu tinha que me prostituir pra poder... Mas enfim. E aí eu comprei uma cuscuzeira lindíssima, que para mim, na época, foi muito lindíssima. Eu paguei R$60, né? Com a quartinha, né? Com cor, é tudo R$60. Hoje eu tô de olho em uma outra mais lindíssima na Baraqueção, mas deixa quietinha, porque, enfim, tá lá. Aí, Rogério. Não, mas ele já sabe, a cuscuzeira é maravilhosa, é uma branca. E esse meu irmão de Santos também, ele falou assim, Alex, eu tenho uma cuscuzeira maravilhosa, marajoara, que eu quero te dar, branca. Eu falei, irmão, não fica tentando meus de guarda. Fica tentando meu juízo. A minha tá tão bonitinha, eu vou ter que tirar o que tá aqui dentro para transferir, sabe? Não mexe com meu pai não, para não dar problema. E a minha Iemanjá, não, o que eu fiz? Eu não comprei um ibá pronto. Eu comprei ali uma bombonière, e fui numa loja dessas de louças e comprei 4 pratinhos de comer, de vidros, que eu achei bonitinho, com diferentes nuances. E montei. Porque, gente, você pode fazer isso. Ninguém é obrigado, lógico. Os lojistas vão ficar danados da vida comigo. Mas eles vendem e batem. Óbvio. Né? Não, e quem pode, compra. Quem não pode... E quem não pode? Monta. É a velha história do acarajé com óleo. Né? Que é a mulher que estava precisando, era filha de Ansan, não tinha nada para comer dentro de casa, ela só tinha um pouco de feijão fradinho e óleo. E aí falaram para ela que ela estava fritando o acarajé no óleo. Mas é isso que eu tenho para oferecer minha mãe. E aí Ansan venta na vida dela positivamente e traz tudo. Então, aí a gente fica pensando, né? O que vale mais? É aquilo que tá para os olhos verem ou aquilo que tá dentro do coração? Exato. Né? Assim, para orixá. Pode acontecer o seguinte, Vi. Tem que tentar seguir uma tradição ou uma regra. Porém, as regras, elas não são rígidas. Por isso que eu falo, uma casa de Queto não tem um comportamento de uma casa de Efon e de Jeje e de, enfim. Existem famílias piores ou melhores? Não, porque eu acho que tem gente boa em tudo quanto é lugar e gente ruim em tudo quanto é lugar. Eu sempre falo para as pessoas, não é que a nossa religião esteja acabando, os religiosos que acabaram. Né? Aquelas pessoas realmente com fé. Agora foi muito engraçado porque eu parei para fazer um lanchinho, por isso que eu não quis comer agora, eu parei para fazer um lanchinho e eu estava ouvindo a menina que estava me servindo, me servindo, né? Que eu comprei ali, e ela falando assim, conversando com a outra menina aqui embaixo, o fulano entrou agora para a igreja, foi batizado agora, não sei o que, e já está lá no púlpito, né? Eu não sei como é que eles falam, né? Ministrando palestra, sei lá o que é. Poxa, na minha época não era assim, né? Você era batizado, você fazia um monte de coisa para depois de 2, 3 anos você tá ali, né? Falando. As coisas parecem que estão mais rápidas. Né? E aí eu falei assim, caraca, parece a mesma coisa, né? Hoje em dia você recebe a pombageira ali, uai!
E já tá na semana seguinte, já vestida, já fazendo festa, já a gente dando, tava falando já isso na semana dando passada. show, fumando, gritando, berrando. Por exemplo, o seu Zé pegou minha cabeça, não teve no desenvolvimento, não teve nada. Ele veio de paraquedas e ele veio melhorando dos últimos 30 anos para cá. Que ele ficava só no escuro, só bebia lá o drink dreia dele, e a gente conseguiu harmonizar a situação, tirou o drink dreia, meteu a cerveja, só que aí ele me sacaneia, porque a cerveja dele tem que ser quente. Né? Eu hoje não fumo mais, e aí ele tenta dar uma organizada no cigarro. Por exemplo, se eu trancar a rua, adora fumar o charuto dele, eu tenho pavor de charuto, não consigo. Aí ele vem, fuma 2, 3, 4. Isso, assim, ele sabe do meu corpo, né? Sim, Então ele sim. tem, as entidades elas vão ficar junto com a gente nessa evolução também. Eu sempre falei, não quero, Jorge, fica vigiando, não quero o seu Zé fazendo maldade. Porque o povo não vê a entidade como um veículo de evolução. De evolução. Eles querem a entidade para roubar o perna de calça, matar o outro, fazer Para feitiço. benefício próprio. E não é isso. E não é isso. A espiritualidade, de uma forma geral, não é. E o seu caminho realmente é muito dentro dessas entidades de Umbanda para depois você fazer a sua feitura, a sua Eu iniciação. acho que minha alma é de Umbanda. A sua alma é de Umbanda. Mas eu fui feito de candomblé. Porque não é que o candomblé não tenha caridade ou harmonia, mas o candomblé ele é mais seco, sabe? Ele, por exemplo, como não cultua, ou não deveria cultuar essas entidades de Umbanda, porque o nosso Exu é que eu falo, e aí eu toco na situação, e se você quiser depois a gente já pode entrar nessa história da marcha para Exu, nós de candomblé não cultuamos Exu. Catiço, que a gente fala, né? O povo de rua. Nós cultuamos o Exu Bara, que ele não vem na cabeça de senhor ninguém. Você não tá, eu vou receber o Baraqueçã, por exemplo. O Baraqueçã é o nome da loja, que é um Bara, é o Queçã, né? O meu, a Gelu, e por aí vai, vários Baras. Mas você é feito de orixá Exu, Sim. né? Que vai ter seus nomes, parará, mas não é assentado como Bara. E aí eu vejo um monte de povo, um monte de pai de santos de candomblé, mãe de santos de candomblé, tudo aí com as suas pombagiras e ainda se nomeiam com o nome dessas entidades. Aí eu falo, aí é onde que as pessoas podem ficar chateadas comigo. Falei, gente, eu sou filho de orixá, eu só fui feito para Omulu, não fui feito para seu Zé, não fui feito para trancar rua, não fui feito para Padilha, eu não fui feito para ninguém. E ontem, na minha live, eu falei muito isso. Até na Umbanda, ninguém é feito para pombagira e para Exu. Não. Você é feito para orixá. E aí o caboclo ou o boiadeiro, que são, né? Vou falar assim, não estou esculhambando, tá, gente? Mas são os tops ali dentro, os que comandam junto com os preto velho, porque Exu e pombagira não tem comando dentro de um terreiro de Umbanda. Dificilmente. Né? Eles vão ter ali suas prioridades, seus trabalhos locais, e tal, mas quem vai organizar? Geralmente quem fica de frente é um preto velho, é um caboclo. Velho que vai organizar. Tanto que, por exemplo, eu não achava que não podia ter nada disso, depois que eu fosse feito. Como minha mãe de santo resolveu dizer que eu não podia ter só seu Zé no meu caminho, ela chamou um Exu. E o Exu que respondeu foi trancar a rua. E aí começou uma guerra. Porque, vamos dar um exemplo, eu queria chamar seu Zé, aí seu trancar a rua vinha. Aí eu ficava feito, não, de posto, eu não sabia quem vinha, porque até então a pombagira tinha desaparecido. Seu Zé sempre avisou que a pombagira permanecia. Não sei se era dona Padilha, né? E depois que apareceu foi só dona Mulamba. Mas o que ele falava? O meu filho, o meu menino já é gay. Então, para não ficar mais maluco ainda, a gente está segurando a pombagira. Se eu trancar a rua, falava a mesma coisa. Para dar, talvez, uma credibilidade. Porque eu acho que é por aí que a espiritualidade funciona mesmo, para não expor esse médium. Porque o que a gente mais vê é essa generalização aí. Foca em mim. Joga foca em mim. Porque foca nele, Hermínio. As pessoas falam, tem gente que já me chamou de homofóbico. Mas vamos ser bem, né? Não vou fazer escrotidão que nem eu faço agora. Mas vamos ser bem claro. Viado pode falar de viado. Quem está destruindo a religião hoje, tanto do candomblé quanto da Umbanda, são os gays, os homossexuais. Por quê?
tem uma pretensão, não que as mulheres também não estejam fazendo a parte dela de escrotidão, mas parece que os gays, eles têm uma pretensão de querer ser sempre melhor, não sei por todos os motivos que sejam, de ter sido massacrado por todo mundo, porque não é bem visto e tudo mais, então eles querem ter uma válvula de escape de fantasia. Mas aí, será que não fica pior? Fica pior. Fica pior. Fica pior, porque eu penso o seguinte, eu sou gay, mas não é porque eu sou gay, aí hoje eu entendo por que as minhas entidades masculinas seguraram tanto tempo Dona Mulambo. Não que ela seja o coisa. Mas, por exemplo, Dona Mulambo, assim que ela pegou minha cabeça, depois de um tempinho, aí aquelas histórias, Jorge, seu Zé nunca pediu roupa, mas aí quando eu fiz uma festinha para ele, eu falei, o que ele quer? Ele só mandou fazer uma camisa, uma camisa de botão, e eu fui lá, comprei aquelas calças tipo de marinheiro, né? Porque ele só veste assim. Tranca-rua, o que Tranca-rua quer? Ele já tinha há muitos anos atrás, ele teve uma capa, mandei fazer uma outra capa para ele, a calça de um serve para a calça de outro. Eu uso um calçolu e tá tudo certo, ele arranca, mostra o meu físico maravilhoso e tá tudo certo. Dona Mulambo, quando começou a pegar a minha cabeça, eu falei, o que ela quer vestir? Eu já imaginando, né? Aí que eu te falo, querendo ou não querendo, a gente já cria uma mística, uma fantasia, tipo assim, vou fazer igual aquelas bichas lá do Rio Grande do Sul, já vou comprar coisa da Carmen Miranda, vou colocar uma baiana de 25 metros saindo fumaça. O que ela chegou e falou? Não, eu quero uma calça, tipo um calçolu. O dela é uma calça tipo meio roxinha. Um pano. Ela falou assim, eu só quero um pano aqui. A única coisa que eu faço questão é que eu quero colocar um pano de cabeça que na hora que amarrar, fique sobrando para eu ter o meu cabelo. Aí ela... Saímos, fomos comprar um pano. Eu falei, Jorge, esse pano aqui é um bronzinho até transparente, mas bonitinho, mas não tem nada de extravagante. Ele tem brilhinho, mas é uma cor tipo um filózinho. E ela se amarra, ainda faz a gostosa, ela fala assim, tá olhando meu peito. A brincadeira, a descontração da pombagira. E aí, amarra um pano, dá um nó aqui, e o Jorge diz que ela joga para um lado para o outro para ela dizer que aquilo é um cabelo, porque como não tem cabelo para ficar jogando, então é isso. Fui lá na Shopee, comprei um conjunto de coisas que eu achei bonito, né? Que é brinco, pulseira, não sei o quê, e ela coloca. Mas não arranco meu bigode, eu não vou passar batom, não vou fazer nada disso. Porque ela sabe que o meu físico é masculino. Então isso demorou muito. E ela também não precisa fazer isso para trabalhar. Não precisa, mas o que acontece? Aí eu que te falo, a viadada toda, isso aqui tem que fazer. A gente lá em casa, a gente teve vários exemplos de irmãos nossos que tinham também esse receio da incorporação com a pombagira, e quando elas se manifestavam, elas diziam, eu não tô aqui para desonrar meu menino, tô aqui para trabalhar. Eu ouvi isso inúmeras vezes das pombagiras dos meus irmãos. E, de fato, quando a entidade tem um propósito de trabalho para ajuda... A vestimenta pouco importa. Pouco importa. E ela não está ali para desonrar o seu médium. Eu concordo com você. Agora, eu vou entrar num assunto aí um pouquinho polêmico. Eu vou perguntar a você. Já teve uma polêmica aí na internet? Pode. Ô, Dai. Voz do além... Por favor, traga uma coca. Traz uma coquinha aqui por favor. Pro Alex. Olha, a gente é bonito, né, gente? Não é, menino? Olha. A gente na TV, a gente engorda a gente mesmo. Arrasa. Eu então, quem fala? Deixa eu te falar. Teve uma polêmica... engorda, né, gente? A gente fica muito gordo. Não só isso tudo não, tá, gente? Teve uma polêmica recentemente na internet que consumiu algumas redes sobre o jogo de búzios, né? Quem pode jogar búzios? Todo mundo. Na tua opinião, todo mundo? Todo mundo. Precisa ser feito no candomblé para jogar búzios? O búzios do candomblé, sim. O búzios do candomblé. Tem diferença? Tem. Por exemplo, o meu búzios são 4 búzios e um fechado. Tá? Que búzios, que coisa maluca, louca, não sei o que, lá. Mônica Bonfilho não é, porque não morreu. Tá viva, era zeladora. Só que hoje ela estourou. Ela navega em outras situações, e um jogo com ela, ou um mapa astral com ela, você tem que vender um fígado. Enfim, mas está certo, todo mundo um dia quer viver foi o caminho, né? O caminho foi esse, ela se programou e se organizou, e é isso. E o jogo dela é o que eu uso atualmente. São 4 búzios e um fechado. Que em muitas outras casas, quando se fala de candomblé, diz, isso daí seria um jogo de Exu. Mas dentro do jogo de 16 búzios, porque você vai saber quem que está respondendo, quem que não está, mas sempre no final das perguntas, quem está respondendo são os 4 búzios. Que algumas pessoas vão dizer que é Exu e outros vão dizer que é outra coisa. Não vai entrar no mérito, tá?
Eu, quando tomei minha obrigação de 7 anos, como o meu zelador falou que eu não teria cargo naquele momento, que o meu orixá não estava me dando cargo para ter casa aberta, ele não me deu meu jogo. Suspense. Não me deu meu jogo, tá ok. Não questionei, até achei bom, que eu falei, menos uma coisa para ficar perturbando a minha Quando cabeça. você fez, Quando eu tomei meus 7 anos. nessa última casa que você está. Sim. Daí, E tudo bem isso pra você? na época foi um alívio, mas hoje eu sei que é o seguinte, se eu posso jogar 4 búzios, eu posso jogar 16. Só que eu sou uma pessoa meio obediente. Se você é minha mãe de santo, você fala, olha, Alex, no meu jogo está dizendo que o seu orixá, nesse momento, porque a palavra foi essa, ele não te dá esse cargo para você ter casa aberta, de você ser um babalorixá para ter casa aberta, porque se fosse alguns anos ele daria. Foi a história mais ou menos essa. Eu respeito. Só que daí, com o tempo que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu posso até jogar com uma outra pessoa e a pessoa falar assim, Alex, você tem caminho de ter casa aberta, sim. Eu sei que eu tenho caminho de ter casa aberta, só que eu não quero. Porque eu já... Como aí o jogo foi bem claro quando a Baloaí respondeu no jogo pro meu zelador. Quando eu falo que eu sou louco, não é que eu sou louco, eu sou rígido. Eu faço essa palhaçada toda, essa brincadeira toda, mas assim, o que eu digo para todo mundo, eu fui na sua coroação Na que minha fala, né? saída. Eu posso ter visto alguma coisa que não era compatível do que eu acreditava, mas ali dentro eu estou como Alex Machado Magalhães, filho de Omulu, filho de Orixá. Eu não posso dizer que a sua feitura ou as suas obrigações ali estejam erradas. Sim. Porque como filho de Orixá, eu tenho que entender que aquela liturgia ali é assim. Mas eu posso procurar em outras informações e saber, eu posso ter uma casa e aquela minha casa vai ser a minha regra, mesmo seguindo liturgias da minha casa matriz, ou Parará. Da sua tradição, da tradição que ou você a vem. tradição geral. Porque eu nunca iria vestir um orixá Oxalá de preto e por aí vai. Sim. E aí você pergunta, qualquer um pode jogar? Qualquer pessoa pode jogar, mas dentro do candomblé é intitulado regras, que aí perguntam, não sei quem foi. Porque aí descredibiliza, só para a gente entrar nessa. Entrando e já saindo, descredibiliza muito daqueles que têm a sua Oráculo. intuição, o seu oráculo. Por exemplo, eu jogo cartas. Baralho cigano, Lenormand, muito bem. Eu tenho os meus búzios, me foi dado na minha saída. Então, o meu jogo fica descredibilizado porque eu não sou feita no candomblé, mas eu não sou de candomblé. Eu sou de Umbanda. Mas exato, o problema é que eu te falo. Porque parece que uma coisa está inserida na outra. As criações foram feitas por alguém. Né? Talvez lá na época que chegou todo mundo, que houve aquela miscelânea de quem pode, quem não pode, as tribos se organizaram e cada um falou, isso pode aqui, isso não pode ali. Tanto que, vamos colocar assim, né? Quando a gente fala de Efô, não sei o que, vamos como se fosse tribos. Em algumas tribos, alguns orixás, eles não existem. Sim. Né? Por exemplo, se você chegar, não sei, né? É uma pergunta também, dentro da Umbanda não teria Logum Edé. Não. Entende? Então, aí... Essas criações do que pode e o que não pode, alguém estabeleceu. Lá em casa, o panteão dos orixás se resume a Oxalá, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oxóssi, Iansã, Ogum, Oxóssi, Nanã, Omulu e Beijada. Eu não tenho Ossanho, não tenho Obá. Não, na verdade, a gente faz, quando a gente canta para Caboclo, para Oxóssi, a gente faz uma louvação para Ossanho, mas... dentro da Mas ninguém é feito para Ossanho. Não, ninguém é feito. É uma louvação que a gente faz pelo uso das folhas. Sim. E aí, isso não diminui, não descaracteriza que é menos ou mais. O problema é que as pessoas, elas querem... Até porque a casa está lá há 37 anos, viu? Não, ajudando as pessoas. Então... E minha nega, sabe o que acontece? É uma fala que é minha, mas porque eu ouvi isso de alguns antigos, não tão muito antigos, mas eu tiro de algumas situações. É muito arraigado a algumas regras, que parecem que não podem ser, são imutáveis. Só que não existe isso. Né? As coisas se adaptam, porém, não pode haver grandes adaptações. Eu, por exemplo... a gente vê tanta coisa hoje que são adaptações horrorosas, né? Por exemplo, eu penso assim, coisas que eu sei que eu não mudaria, mas tentaria equilibrar. Diminuir. Banho, na madrugada tem que ser um banho frio no poço. Ok, o poço tem a ver com a água, com o chum,
Mas aí eu penso, uma pessoa que vai ser iniciada, que tem problemas, por exemplo, de artrose, artrite, qualquer coisa, vou pegar uma pessoa dessa, tacar ela numa água de poço fria, ou obrigar que ela tome seu banho diário com água fria? Por que eu não poderia colocar ali uma água morninha, pelo menos? Não é um escalapé, mas Sim. por quê? Isso desmerece o que? O Não orixá, desmerece né? ninguém, porque você pensa sempre do seguinte, eu vou voltar da história do jogo dos búzios, Sim. mas, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, eles têm umas tradições que pra gente do candomblé, não, pra gente não, pra mim, quando eu vi, eu achava extremamente estranho. Eles não têm noção da incorporação, a manifestação do orixá, eles não sabem. Eles dizem que não sabem, é um tabu deles, não se fala sobre isso, né? Não é igual aqui no Rio. Eu vou ali na casa de Viviane, vou já levar minha roupa de Obaluaê, que eu vou vestir o orixá na casa dela, porque ela convidou. Eles não têm isso, eles não têm roupa de orixá. Até bom, né? Porque se for levar um pouco para aquele povo do Sul que gosta de fantasiar, vai virar um circo. Que já está virando circo dentro de várias casas aí, que é cada orixá vestido que parece não sei o quê. Mas quando se fala de jogo, alguém estabeleceu isso, que o jogo de 16 ou de 21 seria só quem pode do candomblé com seus 7 anos pagos. O ganha cash não poderia ter jogo, porque como o ganha cash não tem que jogar para fazer santo de ninguém, porque o ganha cash não pode ter casa aberta. Alguém estabeleceu isso. Só que aí quando se fala assim, porque na África a gente tem que parar e esquecer a África. Porque nós cultuamos orixás que são da África. Porém, o culto na África não tem nada a ver, porque a nossa Umbanda é nossa e o nosso candomblé é nosso. Se você chegar na África recebendo a tua pombageira, vão falar que você está maluco, vão te internar. Né? E outra, quando se fala de África, nós entendemos, como eu sempre falo, a África é um continente. Não tem pombagira, não tem orixá, por exemplo, no Egito, que está na África. E outros países que não tem nenhuma ligação com Nenhuma orixá. ligação com orixá, com o culto ao orixá. E aí, quando se criou essa diáspora dentro do Brasil, isso pode, isso não pode. Mas, Manu, eu sempre vou falar o seguinte, muita gente falou que meu jogo era uma maluquice. Porque essa mulher é uma maluca que ela criou isso. Tá, mas, por exemplo, alguém também criou esse jogo há milênios atrás, o jogo de búzios na África. O baralho de Marseille, alguém criou também. Alguém criou, né? Alguém psicografou alguma coisa, criou. Alguém criou o baralho cigano. Então alguém criou. Que hoje tem o baralho de Padilha, o baralho de Zé, o baralho de Orixá, o baralho de não sei o quê. Aliás, tem alguma diferença isso, gente? Eu não sei, depende do... Mas alguém criou isso também. Criou. Tem pessoas que têm o seu baralho próprio, que foi criado para o seu jogo, para a sua mão, para a sua leitura e que dá a interpretação. Eu prefiro acreditar que as pessoas têm as suas intuições e que o produto final é fazer o bem ao outro. Se for dessa forma, gente, pra mim tá ok, tá? Mas aí quando você diz que desmerece, você tem um jogo e alguém falar assim... Oi, Dai. Tá bom. Uma. Temos mais uma hora, gente. E quando fala, por exemplo, se você recebeu tua mão de jogo, se foi teu zelador que te deu, problema. Você não tem que dar satisfação a ninguém. É igual a mim. O que aconteceu? Quando eu tomei minha obrigação de 7 anos... Me deu essa intuição, eu falei, eu vou voltar a jogar. Eu fiquei anos. Por sua conta. Eu fiquei anos sem jogar. Cheguei, olha só, Pai de Santo, eu não precisava nem ter feito isso. Mas você foi até por uma questão de, como eu falo para todo mundo, de obediência, gente, de respeito. Eu tenho que comunicar àquela pessoa que me deu obrigação ou comunicar a uma pessoa mais velha minha do que eu vou fazer determinadas coisas. Mesmo meu zelador não é desmerecimento. Ele me deu minha obrigação de 7 anos, mas eu, da comparação, eu equilibrei com ele e passei, porque eu tenho 26 e ele tem 16 de feito. Sim. Mas dentro da liturgia do candomblé, você pode receber os seus 7 anos da mão de alguém que tenha. Eu não poderia hoje, vamos dizer, resolvi fazer a maluca, quero tomar uma obrigação de 14 anos. Eu não poderia tomar obrigação com ele porque ele não pagou a dele. Então, dentro do candomblé existe isso. Sim. Minha mãe de santo, na época que eu fui tomar obrigação com ele, ela ficou muito chateada, só que eu fui claro. Falei, mãe, não há condições de eu vir tomar meus 7 anos aqui, porque a estrutura da casa não vai comportar, não por causa de que viriam 300 milhões de fãs, mas a estrutura não tem pessoas qualificadas, vamos falar assim, não desmerecendo. Pra fazer os 7 anos. Por quê? Eu, quando fui feito, quem tomou conta de mim, que eu falo que seria minha mãe criadeira, é uma Bian, que só tomou um bori.
E onde eu encontro com ela, eu tomo a benção a ela, mesmo eu sendo mais velho, eu tomo a benção a ela, porque foi ela que ficou ali comigo, foi ela que cuidou de mim, foi ela que cuidou do meu herê, ela que secava o rosto do meu orixá, mas ela é uma Bian. Ela só tomou nem um bori, ela tomou um obi. E até hoje, ela está só no obi. Mas eu, por uma questão de reverência, aquela pessoa que cuidou de mim, E ela para mim é gratidão. grande. Sim. E isso que as pessoas elas têm que entender é o seguinte, dentro do candomblé existe uma hierarquia, mas o respeito também é maior do que essa hierarquia. Então, se eu sou seu filho de santo, por mais que eu discorde de alguma coisa e queira sair da tua casa, eu tenho que chegar, Manu, Vi, poxa, você me acolheu, obrigado, Parará, mas olha, agora eu vou seguir meu caminho, que agora enlouqueceu, vou abrir um terreiro de Umbanda Tecno e problema. Se você não vai concordar ou não, mas, por exemplo, Você pelo menos está dando me uma comunicar. satisfação. E aí eu cheguei para ele e falei, olha só, Pai de Santo, eu quero voltar a jogar meu jogo. Ele, não, Alex, não tem problema algum. O jogo, se você já tinha antes de coisa, não tem problema algum. Porque como ele não me deu o jogo na minha mão de 16 búzios, eu falei, eu vou continuar com o Com meu. o meu. Uhum. E graças a Deus, gente, Tá graças tudo a bem. Deus e Exu e meu orixá. Eu falo muito para as pessoas, eu deixo isso muito claro. E algumas pessoas que são no Candomblé, que aí você fala que tem um desprezo disso, eu não dou orixá de ninguém, até porque para eu dar orixá para alguém, eu teria que ter a competência de cuidar dessa pessoa. Então não adianta você chegar, e querer saber qual é o meu orixá. Você gosta de quem? Aí adora o Oxum. Então você por enquanto, você dá o Oxum. Cultue o Oxum da forma que você achar melhor. Ah, mas é assim? Não, não é assim. Dentro do Candomblé vai ser feitos vários jogos, vai abrir vários lobbies, vai fazer várias coisas, e mesmo assim nada garante que no dia que você estiver sentadinho, que teu cabelinho vai pro chão, que é aquele orixá que estava ali até contigo acompanhando. Porque hoje eu entendo o seguinte, e também isso está dentro do jogo do que eu faço. A Mônica Bonfilho sempre falava o seguinte, todos nós, e como é verdade, todos nós temos todos os orixás. E eles vão estar muito próximos da gente em várias etapas da nossa vida. Sim. Até há pouco tempo, o Oxum estava agarrada comigo, graças a Deus. Fui saber agora há pouco tempo que não é que mudou, que o Oxum cansou de mim, mas Mas de foi, repente você tá precisando de uma outra energia. foi substituído hoje por uma outra energia. Mas eu sou filho de Omuluco e Iemanjá. Entende? Então, assim, por que não pode ter o jogo? Pode. O que não pode é eu chegar agora e falar assim, abrir meu jogo de 4 búzios e falar, aí, ó, teu orixá tá pedindo isso aqui, vamos raspar por quê? Eu não posso raspar? Vou dar um exemplo. Porque o meu jogo, ele não vai chegar, ele pode chegar nesse patamar, só que eu não quero chegar nesse patamar porque eu não tenho Então, as casa suas consultas são consultas que para ajudam para orientação. Sim. Tipo, vamos dar um exemplo. Primeiro, jogo de búzios, nenhum búzio vai dizer para você quem é o nome da sua pombagira do teu Exu, que isso é obrigação deles. Nem de caboclo, nem de nada. Búzios não dá nome de ninguém. Búzios, quando fala que o seu orixá é tal, aí dentro daquele tal vai ser averiguado, né? Qual seria o caminho. E aí o búzio vai te mostrar. Tá, eu tô falando de búzio diferente do Ifá, que já é outra história, que tá todo mundo fazendo a miscelânea, agora um monte de ifaísta misturado com candomblecista, com bandista, budista, e tá todo mundo louco. Então, pode. O meu jogo é o que eu falo para todo mundo, é como se eu tivesse feito um curso de tarô, como se eu tivesse feito um curso de runas, como se eu tivesse feito um curso de, sei lá, um outro oráculo qualquer. Somente mais um oráculo que você tem intimidade, tem intuição e tem um conhecimento técnico da caída daqueles búzios. É isso. Mas os búzios também, que a gente fala do Pai de Santo, é basicamente isso. Sim. Tantos búzios virados é o orixá tá que tá falando, tantos fechados é tal, e no final se resume ao sim e o não. E eu não. Que são os 4 búzios abertos, que a LAF é tanto do positivo como negativo, e por aí vai. Então pode, qualquer pessoa pode, só que a pessoa tem que saber que quando ela falar que ela joga búzios, qual é a quantidade desses búzios. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul não são usados 16 búzios, são usados 9 ou 7. Então, o que é o certo e o que é o errado vai depender da região e de como a pessoa fala. Como eu digo, eu tive que tomar minha obrigação de 7 anos para eu não me passar na casa de senhor ninguém, de alguém me colocar num cadeirão e eu sabendo que minha bunda não poderia sentar ali. Porque ainda tem isso, né, dentro do candomblé. Deixa eu te pedir um minutinho. Ô, Hermínio, eu vou pedir para você botar os nossos parceiros aqui, tá? Com o QR Code, tá? Eu vou começar com... Deixa eu ver o que tá aí, marmita da minha mãe.
Ó, marmita da minha mãe. Tá trazendo pra você. É uma marmitaria. Epa! Duas mulheres pretas, as instruções estão aqui dentro. A mãe Janaína e a Andréia são proprietárias. Cadê a marmita da minha mãe pra mim, Hermínio? E tá trazendo de brinde pra vocês 3 marmitas aí. Ó, aqui no lado direito da tela, tá? Marmita da minha mãe. Já não vou passar fome, gente. Ai, Comida. a Xé Toque de Paz é uma loja de artigos religiosos que fica lá em Bangu, Padre Miguel, na verdade, na Rua Estância, número 42, de propriedade do Rodrigo, mandando uns mimozinhos aí pra você. Também o QR Code tá aqui na tela, aqui do ladinho direito, tá, gente? Que é assim. De Lua Doces, trazendo o nosso bolo de chocolate que tá ali maravilhoso, que a gente vai comer. E trazendo uns docinhos pra você levar. Camila, vem logo que você vai sair com um monte de sacola, gente. Ai, me sentindo Camila rica. também, as coisas dela já tá... Olha, Camila. gente, várias sacolas. E- Amei. Ó, aí a de Lua também tá com um código QR aqui, tá? Pra gente. Então, quem quiser, é só Deixa apontar a câmera pra cá. Pode colocar aqui, Pode, gente, pra pode. tirar, pra não, Pode. pra não ficar a imagem aqui. Gente, várias bolsas. E aqui Arrasou, é viado. costura ancestral. Bota Ah, aí pra mim, ela me amigo. marcou, ela me marcou. Ela trouxe uma lembrança gostosinha pra você também usar nos seus eventos aí, que eu sei que Meus você vai. amores, ó, Depois você marca todo mundo lá, obrigado faz a postzinho. todo mundo. São os parceiros aqui do Fala Olha que Manuecast. delícia, gente, ó. E vocês todos os convidados vão levar sempre as coisinhas aqui que mãe E Viviane agora todo mundo está vai querer ver só pra poder bombando, sair querido. cheio de sacola, né? Porque agora vai todo mundo sair cheio de sacolinha. Tá bom, meu amor? Então, ó, entre em contato com as redes sociais dos nossos parceiros, curte a página, isso ajuda o engajamento da publicação deles. São pessoas que trabalham também para o axé, para pessoas de axé. Então é muito importante que a gente saiba o quanto a nossa religião é demonizada muitas vezes. Então a gente precisa de pessoas que trabalhem para o nosso nicho e a gente precisa apoiar, tá bom? Então é isso. Vamos lá, vamos continuar, que eu tô adorando esse papo. Tudo isso ainda pra perguntar, vamos embora correndo, pode. porque só tem Mais 50 uma hora. minutos. É igual aquele negócio, o bolo tá saindo, vamos. Vamos lá. Você acha que o candomblé menospreza a Umbanda? Sim. Por quê? Porque se acha superior. Porque se acha que o orixá do candomblé é o verdadeiro orixá, o único absoluto, e aí fala que... Né, e fala não, porque me parece que é isso, mas não é menor, que o orixá da Umbanda seria falangeiros desses orixás verdadeiros, e por conta disso é melhor. Só que é uma besteira, uma palhaçada, porque são cultos diferentes com o mesmo poder. Só que se eu pudesse, não desmerecendo o meu candomblé, gente, ao qual foi feito, mas se eu tivesse uma escolha, eu ficaria na Umbanda. Porque o candomblé, as pessoas elas se intitulam sacerdotes maravilhosos e esquecem da humanidade, né? do coisa. Por isso que eu sempre falei, eu sou do candomblé, mas minha alma é de Umbanda, porque não serve para nada eu ter um orixá. E que nem hoje, né? De você poder me convidar aqui, como eu participei, aonde que eu chego, as pessoas, eu gosto do que você fala, e eu não ser humano com as pessoas. Eu não posso receber esse amor de todo mundo que eu recebo da minha página e virar uma celebridade que... Não ser acessível, não né? ser acessível. E isso a Umbanda, né? Não é porque é tradicional, ela Tem muito ensina bandista isso. que é enjoadinho também. Sim, mas é porque o que eu te falo, não é porque é Umbanda ou candomblé. É o ser humano, É né? o ser humano que é falho de subir a cabeça. Então não tem. Quem achar que de candomblé é melhor do que de Umbanda, vai caçar uma Bíblia para ler porque está no lugar errado. Recolhimento dentro do candomblé hoje, você acha extremamente necessário? Dá para diminuir 3 meses? Ou isso é uma tradição Não. que não pode fugir? Não, recolhimento tem que ser pelo menos, tirando o Ogã e a Eked, que não vão passar por determinadas situações, eles podem ficar aí 2 semanas, vamos colocar aí 14 dias. Mas um Iaô, para ser, vamos falar assim, ser bem organizado, para ser bem feito. estruturado, para poder realmente receber esse axé, essa energia do orixá, ele precisa dos 21 dias recolhidos e os 3 meses. Os 3 meses nada mais é de você manter a aliança mais forte próxima do orixá com você. Não que depois que acabou isso, o orixá vai embora. Mas é esse compromisso de manter.
né? De você evitar determinadas coisas que nem, por exemplo, os evangélicos falam, de você fazer um jejum. E o jejum não é só de comida, é de várias situações. É. Então, você não está querendo ficar careca, nem ficar 3 meses sem poder fazer várias coisas, e depois de 1 ano sem fazer várias coisas, não entra não, gente. Tá, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá sem barracão? Que silêncio, hein? Não, não é que eu não estou com barracão. Estou me desligando. Você tá freelancer hoje? Não, não é freelancer, porque assim, é porque como eu não conversei ainda com o meu zelador, Eu nem mas sabia, tá? não, mas Uma eu não, coisa que não tem veio. problema. É assim, porque, gente, Vivi, eu sempre falo o seguinte: eu sou responsável pelas coisas que eu falo. Sim. E ainda não consegui chegar para sentar e conversar. Mas existem algumas coisas, assim como na primeira casa, coisas que me desagradam, coisas que não vão com o meu pensamento. Ui, perdão. E também Coió da Voz do Além, tá, gente? Tava fazendo assim, ó. A Voz do Além, gente, vocês que. Esse Docinho, né? Ela? podcast é maravilhoso. Logo grita aqui. É por isso que o povo da Globo, eles ficam assim. Vou te esperar para tomar esporro, não dá. Desculpa que eu falei em cima dos negócios. E assim, então, como o barracão não é meu, eu não posso dar pitaco. É, E como eu não posso dar pitaco, eu vejo muita coisa errada, então eu prefiro eu sair. sim. Né? E deixo bem claro, se precisarem de mim, eu como mais velho, como é bom, se precisar segurar uma galinha, fazer varrer um chão, eu vou, porque é isso. Transsexualidade nos barracões, como lidar? Como que é isso pra você? Para mim é uma coisa muito clara, muito coisa que não é questão de engajamento, como é que é o nome? As militâncias, elas estão meio que extrapolando determinadas situações. Eu vou falar do candomblé, tá? Sim. Dentro do candomblé existem regras, existem vestimentas específicas para cada um. A sexualidade é respeitada, porém as indumentárias têm que ser respeitadas também. Então, as pessoas falam, mas eu sou uma mulher trans. Então você é mais ortodoxo nesse sentido. Sim. Porque assim, porque para mim a roupa ela não tem uma importância daquilo que você se acha. Entende? Só que existe essa regra. Quando você é uma mulher trans, vamos colocar mulher trans. Você se sente mulher, você se veste mulher 24 horas, parará. Você sabe que dentro do barracão, não estou falando no dia de festa, vamos falar no dia a dia da labuta, que ninguém quer saber. Que ninguém quer O saber. povo acha que tudo é lindo, é maravilhoso, é morango, e não é. Tá mais para um cacto, um espinho do que outra coisa. E barracão de candomblé é igual terreiro de Umbanda. Tudo. Tem trabalho, Todo gente. mundo se lasca. Tem labuta, tem gente que quer escolher trabalho para orixá. E aí, assim, qual é a roupa de uma pessoa que está ali dentro se lascando? Homem, um calçolu e uma camisa. Uma camisa, um camisão. A mulher pode, se quiser, usar um calçolu ou uma saia e um camisu, ou enfim. Mas a sainha está ali para a representatividade do feminino. Mas se ela não quiser usar, tudo bem. Ninguém vai morrer por causa disso que ela está usando uma calça. Algumas casas não vão aceitar. Agora, na hora de você estar numa gira ou num xirê de orixá, as vestimentas elas vão ser realmente seguidas. A mulher vai ter que usar uma saia com calçolu por baixo, porque na hora que cair ninguém fica vendo a calcinha da outra. Tem todo um paramento feminino e o homem é um coisa mais simples, é um calçolu e acabou. E um equeté, se for o caso. Aí eu sou uma mulher trans, aí eu vou ser obrigada a colocar um calçolu e uma coisa. Por que isso ofenderia tanto a pessoa? Porque ela está preocupada, então, ali com aquela roupa, se ela gostaria de colocar uma saia e ela vai ser obrigada a colocar um calçolu. Se ela está disponível para o orixá, a roupa não tem não deveria ter. Mas se você fala isso, Alex, então também poderia ser maleável. Pode ser maleável, cada casa com seu caso. Na minha casa, se eu tenho uma casa, olha, meu amor, você é toda feminina, então vamos tentar arrumar uma roupa intermediária que não fique mal nem para você, nem para mim. Porque lá em casa, nosso pai é uma pessoa muito condescendente, ele é uma pessoa, as meninas, elas têm algumas que têm a sua sexualidade colocadas pra gente, né? São homossexuais. E o pai Roberto libera para que elas usem calça. Elas se sentem mais à vontade. E tudo bem. Pra gente na nossa casa,
Na nossa liturgia não existe nenhum problema. Mas Mas tem pessoas que, como mas você, mas essa questão são da mais tá, ortodoxas mas e minha tudo amiga, bem mas sabe o também. que eu acho? É uma questão de militância que desculpa. Né? É que eu estava brincando aqui, porque eu sou viado, eu posso falar o que eu quiser. Não é porque eu posso falar o que eu quiser, mas eu posso falar como pessoa de sexualidade. Tem uma geração nova que está batalhando, sei lá que está batalhando. Mas, por exemplo, eu com 56 anos, eu não sofri porrada, já tomei umas porradinhas correndo, né, quando eu era bichinha mais nova, mas assim, é uma militância que é chata. Eu tenho que mudar todo o meu vocabulário que eu aprendi no colégio, que eu me lascava na aula de português, porque agora tem que falar todos. Eu não tenho que falar todos. Mas eu não tenho que falar mesmo. As pessoas que estão ali naquele grupo, que não se identifica com nada, que não sabe se é uma caneca, se é um parapente, o que é, elas que se organizam ali. Eu não sou obrigado a ter que aprender uma nova linguagem para lidar, até porque eu não tenho nenhuma pessoa que não se identifica. Entendi. Entende? E aí, dentro da liturgia, como é que eu vou fazer isso? Olha só. Por que se você se sente uma mulher, ou um homem, né, a lésbica se sente toda masculinizada, o que isso ofende tanto a ela colocar uma saia? Não, porque, pô, eu sou toda masculinizada. Qual é, cara? Elas vão lá e coça saco e tudo sem ter. Tá? Gente, parece espinafração, mas é assim, é para essa mente. E essa é a opinião dele. A gente está aqui entrevistando. O meu convidado, ele tem um Se direito à você aqui agora dele. tiver 500 pessoas com um pedaço de pau para me dar, meu filho, também tô cagando que eu vou pegar meu Uber com um monte de bolsa que eu ganhei aqui, ó. E jogar as marmitas na cara do povo e sai. Porque, gente, se eu tenho que respeitá-los pelas suas opiniões, eles têm que respeitar a minha também. Eu não tô sendo homofóbico, não tô sendo nada, mas as pessoas elas têm que entender que cada lugar tem a sua doutrina. Se você não se adequa àquela situação, não vá. Aí vamos falar da situação. Se a pessoa foi dentro do candomblé iniciada como Ogã, e lá na frente ela se identificou e se organizou como uma mulher, ela não vai virar Eked. Porque dentro da liturgia, o Ogã vai cantar, vai cortar e vai fazer. As mulheres, ela não tem, dentro da liturgia do candomblé, ela não vai cortar nem vai tocar atabaque. Então não mudou, não pode se mudar essa coisa. Agora, no dia que você tiver a tua casa, você é uma mulher trans, você faz o que você bem quiser, coloca todo mundo, faz o que bem quiser. Mas dentro da liturgia, quando a gente está na casa do outro, a gente tem que respeitar. É normal tomar obrigação em uma casa e depois tomar em outra? Eu sou toda obrigacionada em várias casas. Por que isso acontece, Alex? Geralmente a gente vê muito isso no candomblé, mas não manda. Isso também acontece vez por outra. Às vezes a pessoa faz a sua camarinha na Umbanda, né? E depois ela sai da casa e vai tomar de novo a camarinha, obviamente com outros fundamentos e tal, mas dentro dessa mesma Umbanda, já ostentando esse cargo de sacerdote. Como é que você vê isso? Olha, gente, eu posso... No caso do candomblé. Eu vou falar da minha situação específica, né? Onde que eu fui iniciado, eu não fiquei... Eu não sabia de nada disso, tá? Eu não fiquei dentro da minha primeira casa, onde eu fui iniciado, por algumas divergências. Aliás, eu sempre tive esse caminho de ter divergências. Por você ser questionador. Sim, e minhas entidades também não me deixaram. Não deixam. E essa última, né, que ainda não formalizei e tudo mais, é uma questão realmente de diferença de pensamentos. Acontece exatamente por isso. Você vai numa casa, você se inicia e depois aquelas doutrinas ou não lhe bastam mais ou não te fazem mais satisfeitos e você sai. Essa casa que eu tomei obrigação de 3 anos era uma casa de Efon, o zelador era do Orixá Ogum. Como eu tinha feito as besteirinhas no início, eu falei, agora eu vou fazer certo em função do Orixá. Passei por algumas situações, não digo humilhantes, mas não foram satisfatórias, mas eu guardei o meu resguardo, esperei passar tudo. Quando acabou tudo, eu falei, olha só, se você fizer de novo o que você fez comigo, eu vou dar um socão na tua cara, porque não tem filho de santo certo. Porque o que você fez não era para ser uma coisa litúrgica, você estava se usando, se valendo de uma posição que a maioria dos zeladores fazem. Então, assim, Manu, eu sempre vou falar o seguinte, ninguém vai para uma casa de axé, qualquer que seja, de qualquer nomenclatura, para ser humilhado, para ser espizinhado. Você está ali à procura de uma elevação, de uma melhora. Até eu falo para as pessoas elas entram com o intuito de, tô com problema de saúde, vai ficar bom, e depois que fica bom, esquece
e fica ali porque está ali, né? Não quer procurar mais nada. Mas eu sempre vou dizer para as pessoas, vocês sempre têm que estar numa casa, por mais que haja mudanças, mas as mudanças têm que vir principalmente dentro de você. Se aquela casa, o período de ensinamento na sua cabeça acabou, você tem o direito de procurar novos ensinamentos, mas não é fazer também uma miscelânea. Sim. Então, eu acho que acontece muito isso. E muitas mudanças também acontecem porque exatamente as pessoas não querem se adequar às doutrinas daquela casa. Bom, vamos lá. Você vê as feiras e encontros como realmente união de religiões ou só marketing? Vamos dizer. A Feira dos Abaróis, os encontros. Isso, esses encontros. A gente vai falar um pouquinho depois da outra coisa. Uhum. Como é que você vê isso? É um encontro realmente de religiões, de pessoas que estão ali tentando Sim. uma união? Sim. Ou isso é só um marketing? É um marketing também, porque, por exemplo, né, ganhei esses presentes todos aqui. As pessoas da religião, elas estão fazendo certo. Eu trabalho com isso e eu vou vender esse meu produto para aqueles que compram isso, né? É o normal. Por exemplo, a minha página, quando eu comecei, eu falava mal de Itaguaí, falava não, comentava as coisas de Itaguaí e acabei enveredando para o lado de falar sobre religião. Isso me dá dinheiro? Nenhum. Mas assim, mas as pessoas querem que esse conteúdo meu seja voltado para isso. Então essas feiras são importantes? São. Tanto que eu falei, gente, muitas vezes eu vou em alguns desses encontros, nessas coisas assim, eu nem fico meio do fuzuê daquelas pessoas. O meu interesse realmente, lógico, é bom você ganhar presente, mas eu acho importante eu pegar meu microfonezinho, chegar lá assim, você está vendendo um retalho de qualquer coisa. Oi, qual é que é seu nome? O que é isso? Quanto tempo você trabalha com isso? E o pessoal... Porque eu quero que você seja visível. Porque isso é importante, já que a gente... Principalmente para o nosso nicho. Isso. Então, assim, se eu comprar a galinha com um macumbeiro, por que eu vou comprar a galinha com outro que não é macumbeiro, porque não vai nem entender ou não vai querer vender? Então, eu acho importante esses encontros, sim, para as pessoas se conhecerem, trocarem, mas não ficarem também, gente, só achando que o encontro é só para você ficar dando close. Então, agora nós vamos para a polêmica. O Dai, você me avisa quando faltar meia hora, tá? Que aí eu vou pro... É mesmo? Isso, gente, então, o negócio aqui é muito rápido, hein? Então, olha só, eu vou fazer a pergunta pro Alex, ele vai ter uns 10 minutinhos para responder, e depois a gente vai pro bate-bola. Pensei que era pro tiroteio, né? Quando Não, eu consegui responder. Movimentos coletivos, Alex, Marcha para Exu e afins, contra ou a favor? Não sou a favor. Não posso falar que eu sou contra, mas eu não sou a favor. Não vejo o motivo da visibilidade para a entidade em relação a isso. Tá? Como houve, teve esse agora de São Paulo. Não estou falando. Vai ter no Rio, né? Diz que vai vir para o Rio. Porque, lógico, virou um marketing, né? As pessoas, elas criam os seus nomes, não estou falando mal, tá? Mas vou citar, por exemplo, que ela vem aqui, né? A Camila, ela criou um encontro que é a força do axé, alguma coisa do axé, não sei o que é do axé. Não é que o logo seja dela, mas ela passou a dominar um determinado nome para aquele encontro. Aí, por exemplo, essa marcha para Exu vai ser uma marca para eles fazerem isso pelo Brasil inteiro. Vão ganhar dinheiro com isso? Vão, gente. Vão ganhar likes? Vão. Então eu falo assim, só que isso não digo que não representa a religião, porque todos os macumbeiros estavam lá. Mas pouco do que eu vi, tá? Eu não posso ser também ruim e dizer, aquilo tudo não presta. Mas algumas pessoas que estão ali, os cabeças, pelo exemplo, que a gente viu, a associação É porque teve gente que ficou em cima do trio, né? Quem estava organizando e tal, o que eu observei. E teve muito influenciador que ficou embaixo. Então não era para todos. Não, né? Era o show da Ivete Sangalo e alguns convidados subiam e quem não era muito, que não te interessava, não ia me dar ibope, ficava lá embaixo mesmo, fica aí, viado. Então, tipo assim, se você faz um evento, por exemplo, desses encontros onde que tem um monte de gente vendendo seus produtos, feirinha, parará, Sim. Interessante. Agora você faz uma marcha que diz que é para Exu. Tem lá as imagens de Exu, que não sei se comeram, se não comeram, não sei o quê. Mas as pessoas não estão nem aí, cagando e andando para Exu, mas eles querem tirar foto comigo, com a Manu, e que eu não sei o quê, e o real propósito sumiu. Então, para mim, não tem a menor validade.
Então, assim, juntou um monte de macumbeiro, ok. As pessoas queriam se divertir para louvar Exu, ok. Mas por que todo mundo, então, por que não cria outras marchas, como eu falei? Vamos fazer a marcha para acabar com a fome? Vamos fazer a marcha para Oxalá? Não vai, porque Mas o fuzuê... A Camila ainda falou sobre isso. Ela falou assim: a marcha para Exu, ok, mas vai ter uma passeata contra a intolerância religiosa Eu no vou dia. E eu vou Eu estar. não vou poder ir. Eu até falei com ela que eu queria muito ir, mas eu não vou Faz um poder. banner, a gente vai... Eu vou fazer um totem. Vou fazer um totem de mim e vocês ficam lá comigo. Que é dia 17/9 agora e eu vou. A casa vai. Em Copacabana. É. Eu já fui numa Então outra. tem esse movimento. Então ela até desafiou. Ah, vocês querem fazer a massa? Por que vocês não vão lá, então? Porque ela foi muito até questionada por que ela não estava e o que ela achava. O povo gosta de alfinetar, né? Sabendo da repercussão das palavras de Camila, então foi falado isso para ela. Eu, particularmente, eu tenho umas coisas assim, eu gosto muito da Camila, mas um conceito meu. Ela já fez entrevista lá na minha página. Eu acho que a Camila, às vezes, ela perde um pouco de querer ficar se debatendo com um monte de gente que não vai dar menor tempo de nada. Não precisa. Ela vem debater aqui, Camila. Porque, por exemplo, é igual a mim. Gente, eu falo, eu falei isso ontem na minha live. Se eu ganhar ou perder seguidores, para mim, não é que pouco importa. Eu gosto de ter muitos seguidores porque a minha palavra, o meu pensamento vai chegar em várias outras pessoas. Mas se eu tivesse contabilizando, como muitas pessoas querem fazer, de ter um monte de seguidor, porque aí os engajamentos aumentam, o dinheiro aumenta junto, como não é o meu caso, porque eu não estou ganhando nada, eu não ganho nada, gente. O pessoal pensa que eu não as ganho pessoas nada. não ganham mesmo, Eu ganho tipo ganha assim, visibilidade, ganha um brinde, um mimo. Eu ganho que algumas pessoas da minha página marcam consultas comigo. Mas então, se eu perder ou se eu ganhar, para mim, não tem diferença, eu não vou ficar melhor ou pior do que isso. Mas algumas pessoas, elas precisam dessa visibilidade para ter mais patrocinadores, mais dinheiro, mais não sei o quê. E como falar... Mais visualização no YouTube, né? Mais engajamento na página. Você tem, mais você cresce, mais você ganha. Porque, na verdade, é o que eu digo, não estou dizendo especificamente que é isso. Mas muitos desses influenciadores ou que se dizem pai de santo, eles viraram exatamente o que a gente sempre recriminou dos evangélicos, de caçadores de dinheiro, de caçadores de coisas que vão sempre estar em prol deles. Então, eu não vou ficar usando o meu Exu para, eu vou fazer uma caminhada para o meu Zé. Aí vem milhões de pessoas e tiram fotos de mentindo, não sei o que, para eu sair cheio de bolsa pela meio da rua, porque eu ganhei um monte de coisa. Então, essa a palavra pode ser até pesada, mas essa vulgarização tá ficando demais. Como houve um encontro lá nos Arcos da Lapa, que a Camila foi, e depois eu questionei, o encontro das Marias, do negócio das Marias, e daqui a pouco tá e vai ter de novo. Pois mas eu não vejo, Manu, eu não vejo a menor lógica disso. Por que eu vou chamar meu Exu no meio de um monte de um oba-oba? Que nem estavam falando na minha live, que as pessoas que estiveram lá, os organizadores talvez não tenham culpa disso. Mas aí vão os viados fantasiados de pombagira, enchem o rabo de cachaça e daqui a pouco estão dando consulta na plena Avenida Paulista. Peraí. É isso que o povo da religião quer? Movimento? Será que... É isso que eu vou ter que começar... como você falou, de repente os organizadores não têm responsabilidade sobre isso. Não tem. Né? Porque cada um tem que ter... Mas se você também não tem uma coerência... Né? Porque, por exemplo, já houve outros encontros e a pessoa falou, gente, vai ter cantiga disso, mas não é ninguém de incorporação. Óbvio. Manu, a gente tem que entender como já aconteceu isso no aniversário lá de uma loja, do Atacadão das Imagens, passou o dia inteiro se cantando para Exu. Para coroar a festividade da loja, foram para Encruzilhada, que era um lugar que não podia, e explodiu um monte de fogos, não sei o que, para finalizar aquele dia. Aí uma menina estava lá com a pombagira. Eu vou dizer que aquilo está errado? Não está errado. Você está o dia inteiro chamando catiço. Só catiço, só catiço, só catiço. Uma hora alguém tá mais... Alguém vai dar uma pinta. Alguém vai dar um negócio. Alguém vai... Mas não é o propósito. Eu não vou fazer uma caminhada para isso. Primeiro que, como todo mundo falou, e é uma coisa, você já está pegando um nome que os evangélicos já usavam. Pudesse falar qualquer outro nome, gente. Não que esse nome é um carimbo da igreja evangélica, a caminhada, mas a gente sabe que existe a caminhada para marcha para Exu, para marcha para Jesus. Então usasse qualquer outro nome, para não ficar tão vinculada, porque parece que aí sim começa a criar um enredo de briga com o outro. Já que a gente quer respeito, por que todo mundo tem que ir vermelho e preto? Eu não vou para sua festa de Exu de vermelho e preto, é isso que eu falo. Eu vou de branco.
Então, essas coisas que eu acho que tem que ser mais bem faladas e apuradas, porque, por exemplo, não é porque a tal senhora que faz as festas lá na beira do cemitério, que ela é mais ou é menos, mas está virando um evento que, para mim, eu, Alex, não vejo propósito. E não é porque eu sou de candomblé, eu não vejo menor liturgia, menor propósito daquilo. Nós vamos para frente do cemitério, sim, fazer os ebós, que em determinadas situações vão precisar fazer aquele ebó para determinadas situações, mas não é fazer festas homéricas de 500 mil pessoas dentro do cemitério. E outra, como eu falei ontem, o cemitério é uma área privada. E não pode ser entrada depois de um determinado horário. Então, por que está tendo essa conivência dessa senhora e de outras pessoas fazendo esse fuzuê dentro do cemitério de noite? Se é uma coisa que não pode. Então, alguma coisa está errada aí. Eu não estou desmerecendo essa senhora. Não conheço, já vi alguns vídeos, muitas coisas ela fala é coerente, mas essa proporção que está se tomando não é mais uma coisa só religiosa, é uma coisa pessoal que está crescendo para ela se tornar uma pessoa. Ela e até o outro menino também, é uma coisa que virou eles empresa. E não espiritual, né? Mentores espirituais. Entendi. Porque esse menino, por exemplo, não sei nem o que ele é. Se ele é pai de santo, se ele é mãe de Eu santo, também o que ele é. não conheço, Ele na só- verdade, se eu ele é nunca só ouvi falar. um blogueiro. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Rápido, tá Rápido. acabando o tempo. Candomblé Vozes do Além, quanto tempo tem? Isso? Morreu? Oi? Então temos Aí, 25, daí, dá. Então tá bom. Coca-Cola, please. Dai, você disse que ia entrar aqui pra fazer uns takezinho, nem entrou. Gente, vem tirar É. foto. Tá, vem, por favor. Vamos fazer um bate-bola rapidinho. Candomblé ou Umbanda? Tá. Candomblé ou Umbanda? Um manoblé. Jogo de búzios. Pode. Ancestralidade. Devemos cuidar. Família de axé. Há controvérsias. Sacerdócio. Não é para todo mundo. Não é mesmo. Suas considerações finais, Alex. O que você deixa aí para os nossos seguidores, para os seus seguidores que vão assistir, com certeza em peso, que a gente conversou aqui, tem assuntos polêmicos e a gente precisa realmente abordá-los. Lembrando que eu estou aqui no papel de perguntadora, de entrevistadora, de questionadora. Aqui não há nenhum julgamento contra nada nem contra ninguém. Eu deixo o meu convidado ter a liberdade de falar aquilo que ele quer falar, tá? Suas considerações finais, Alex. Olha, primeiro, obrigado por ter me convidado. Foi um prazer. E assim, gente, se tiver algum advogado, já, por favor, me procure. Eu já não tenho dinheiro, mas me procure, por favor, para me libertar dessas coisas. Mas assim, Bem pra eu trás. acho que todos nós, de qualquer religião que seja, mas das nossas matrizes africanas, a gente tem que zelar pelo que seja coerente. O certo eu já não posso falar, porque o certo é para cada um. Como eu falo, cada doutrina é sua casa. Mas também não pode se valer dessa coisa, cada um mexe a panela do jeito que você quer. Porque existem algumas regras básicas que devem ser seguidas. Então, assim, questionem, perguntem, procurem se informar. E como eu digo, ser influenciador é uma coisa, criador de conteúdo é outra. Porque conteúdo pode qualquer porcaria ser conteúdo. Mas então, as pessoas que têm aí uma gama enorme de ser influenciador, usem isso a nosso favor. Não é dizer que nós, de candomblecistas ou umbandistas, do que seja melhor do que qualquer outra religião, mas vamos mostrar realmente o nosso respeito. Que a gente tem que respeitar para ser respeitado, porque não adianta eu colocar meu branco na rua e eu estar falando mal do meu irmão de santo, ou estar dizendo que aquela outra casa não presta, ou que os organizadores de determinadas coisas não prestam. Não estou dizendo que eles não prestam, mas eles deveriam focar realmente no que tem a ver com a religião. E a gente tem que se voltar para a nossa religião, dos nossos fundamentos, as nossas ancestralidades mesmo. Porque não adianta se vestir de pombagira se dentro de você não está imbuído de ajudar ninguém. Você não adianta ter um barracão com 300, 400 filhos de santo, porque isso é só número. E eu digo muito para as pessoas. E quantidade nunca foi qualidade. Nunca. Né? E casa rica, luxuosa, com luxos maravilhosos, é uma consequência porque a pessoa trabalhou para ter aquilo. Mas não necessariamente que um lugar muito luxuoso ou com muita gente tem axé. Axé, eu sempre falo, é uma outra situação, é energia.
que as pessoas, quando entram, se sentem bem, que aqueles filhos da casa podem não ser 100%, mas a grande maioria está com saúde, está satisfeito, está fazendo em prol das outras pessoas. Porque a religião é isso. É você esquecer um pouco de você e ser em prol dos outros. E aí, fazendo uma coisa rápida. Eu tenho depressão. Eu fico mal pra cacete, não sei o quê, mas às vezes eu levanto da cama e falo, eu tenho que falar com alguém, eu tenho que fazer um vídeo, porque eu sei que lá do outro lado tem alguém que possa estar um pouquinho pior do que eu, e aquele dia eu vou tirar para salvar aquela pessoa. Não virei Cristo, não. Mas isso é que me imbui. E é esse o trato que eu fiz com o meu orixá. De levar, não é a palavra do orixá como tem, né? Na cantiga da Umbanda, levar a nossa bandeira branca, mas é levar exatamente isso. Mostrar que a espiritualidade pode Fazer ser algo várias pelo coisas. outro, né? Exato. Porque a gente sabe que a Umbanda, ela tem como seu cunho principal a caridade. O Candomblé, o cunho principal é o culto ao orixá. É. Então, aonde fica a transformação do outro, né? Aonde fica o que você pode fazer de diferente na vida do outro? A gente sabe que pela Umbanda é através da caridade. Você é incorporado com o seu preto velho, com o seu Exu, com o seu caboclo, com a sua criança e tal. E o Candomblé, onde está essa transformação? É quando você se coloca como veículo de transformação da Isso. vida do outro. Já que a gente não pode, né, ficar recebendo preto velho nem nada, não é que não pode, né? Enfim, que agora tudo pode. Mas já que você não tem esse veículo com essas entidades, então você faça, seja você o veículo, Seja você o veículo. né? Ao invés de, como eu falei, não estou desmerecendo ninguém. Mas se você pode gastar 5 mil, 10 mil reais para vestir a sua pombagira, o seu Exu, pegue esse dinheiro, pergunte para essa pombagira se ela não pode colocar uma roupinha de chita e pega esse dinheiro todo, ao invés de fazer uma festa gigantesca, vai no orfanato, vai no asilo, ou então faz uma grande festa e chama vai lá na Fundação Leo 13 e chama todo mundo lá e dá de comer, de cortar um cabelo, como eu falei. Vamos fazer essa marcha, essa caminhada para ajudar realmente as pessoas. Porque para me ajudar, meu filho, é só mandando pix para mim. Como assim eu peço, ninguém me dá. Alex, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Você é uma pessoa muito acessível, uma pessoa muito carismática, que a gente gosta de estar perto. A gente já riu muito aqui, porque foi um papo leve, embora com assuntos sérios. A gente pontuou isso com uma leveza muito grande. Isso só é possível porque você é essa pessoa leve. E eu quero agradecer a você que está aí, que vai assistir daqui a pouquinho o nosso Fala Manuecast. Deixa os comentários, sigam, se inscreve no canal, compartilha o vídeo para as pessoas entenderem, para o YouTube principalmente, entender que o vídeo vale a pena ser compartilhado para mais pessoas. A gente lida com o algoritmo, tem que falar sobre isso. Então, por favor, compartilhe, ativa o sininho para quando tiver vídeo, vocês saberem. Então, um beijo pra vocês. Faz um take aqui de nós dois, Hermínio, por favor. Um beijo pra vocês e fala, Manoel! Manoel vai continuar falando! Obrigado! Fechou aí?